Ora, sejam muito bem-vindos a um episódio especial do Resto é Bola. Estamos live, como tínhamos prometido no último episódio. Depois do jogo de Portugal, finalmente uma vitória no Campeonato do Mundo. Finalmente com golos de Cristiano Ronaldo. Siga! Nós estivemos aqui a acompanhar o jogo desde o início, naturalmente. O Nuno chegou aqui ao intervalo, mas viu a primeira parte em casa. Mas, como dizia, com golos finalmente de Cristiano Ronaldo, mas também com golos de Rafael Leão. Pode ser importante, e esse é o primeiro ponto que eu vou pegar também no nosso episódio. Pode ser importante também para o Rafael Leão, para lhe dar alguma confiança nos jogos que poderão vir ainda a decorrer neste Campeonato do Mundo. E é um resultado muito importante para Portugal, não só pelo fator anímico, mas diria sobretudo até pela diferença de golos que poderá ser decisiva num potencial desempate com a Colômbia no último jogo. Zorlak, vamos começar pela análise deste jogo. Vamos começar pela análise deste jogo. Vamos começar pela análise deste jogo. Depois o Nuno também vai ajudar aqui a complementar. Mas diz-me o que é que tu achaste desta. Primeiro, vamos por partes. Vamos primeiro à primeira parte, analisar a primeira parte. Sim. E depois vamos à segunda. Tudo bem, eu acho que acima de tudo nós fizemos uma crítica bastante incisiva naquilo que foi o paradigma à volta do jogo com o Congo. Em várias nuances em que nós falámos, de não haver o corredor interior, para quem não viu o último episódio, de abdicarmos em demasia da construção pelo meio e de termos sempre um dos corredores a não conseguir funcionar. Na primeira parte funcionou pela esquerda, não funcionou pela direita de maneira nenhuma. Na segunda parte funciona na direita, estragámos completamente o corredor esquerdo, com a substituição, com a entrada do Rafael Leão, etc. Sim. Pronto. Hoje tivemos imensas correções em tudo o que apontámos relativamente ao jogo do Congo. E com alguns jogadores a subirem de rendimento individual. É óbvio, mas acima de tudo, logo posicionalmente. Os jogadores têm que proliferar dentro daquilo que lhes é pedido. Vimos muitas nuances perfeitas, na minha opinião. Eu estava a contar que o Nuno Mendes hoje descansasse e que tivéssemos o Nelson ou o Mateus Nunes na direita, com o Nuno Mendes hoje a descansar, não é? Porque deu aquele sinal que não faria mais de 60, contrariou-me, não é? Faz o jogo todo, mas também se protegeu de QB em alguns momentos do jogo, já com o resultado, viu-se que o Nuno também se soube poupar, e pronto, é compreensível. Agora, posicionalmente, o que é que nós fizemos? Primeiro, procurámos com o Bruno Fernandes de uma maneira completamente diferente, bastante interior, a fugir muitas vezes, a vir ligar o jogo muitas vezes a várias posições, a preencher posições que, não é, porque ele é muito inteligente a encontrar o espaço, a descair mais para a esquerda, mas a dar o corredor todo ao Nuno Mendes, com o Félix mais interior. Grande jogo do Félix. Magnífico. Encaixou muito bem. No entrosamento com os colegas, não tanto do ponto de vista individual, de brilhantismo individual, mas a encaixar com os colegas e no plano defensivo, na recuperação da bola. Sobretudo no compromisso. Magnífico. E com muita confiança, no 1 para 1 também. Não foi aquele jogo brilhante, porque nós sabemos que ele pode fazer a diferença. Não foi tanto por ele, mas faz um jogo super competente. Agora, há logo uma noção de que a bola está no Veiga e tu tens o Nuno Mendes ao lado, reparem, ao lado do Félix. Portanto, completamente esticado na esquerda. Como quem diz, já fui. Se perdermos a bola, alguém que fez, porque eu já fui. Eu sou o extremo. Portanto, uma predisposição totalmente diferente do que é se tivermos o Pedro Neto naquele lado. Como é óbvio que que quer estar um bocado mais isolado e tudo mais. Depois, pela direita também construímos muito bem. O Cancelo teve um jogo excelente. Aliás, o primeiro golo vem dele, mas também se conseguiu envolver com o Pedro Neto de uma maneira muito curiosa. João Neves, que foi o único pendor interior mais que tivemos. Discreto. Sim, mas acaba por aparecer com o Vitinha, aparecer com o Bruno Fernandes, aparecer ao pé do Cristiano. Portanto, tivemos mais jogo interior, tivemos os dois corredores a funcionar ao mesmo tempo, tivemos um esquema mais arriscado, portanto, com uma linha de 4 a ser feita muito rapidamente, por causa de darmos a mota, não é? Ao Nuno Mendes faz, mas é o corredor, não te preocupes, perdermos a bola. Portanto, gostei muito. Acho que houve muitas correções, acho que é um subaproveitamento em vários fatores, que é claramente corrigido com a grande troca é o quê? É o Bernardo no banco, com o Félix a entrar para a esquerda, metendo o Pedro Neto na direita. Portanto, é um pequeno apontamento apenas no 11, Sim. Fora a troca dos centrais, que foi por lesão com lesão, tudo bem. Exatamente. De resto é um pequeno apontamento e toda a diferença que faz por correções posicionais possibilitou que praticamente todos os jogadores tivessem momentos de brilhantismo em que oferecessem muito mais ao jogo do que fizeram nos 90 minutos contra o Congo. Portanto, acho que o selecionador foi muito inteligente e
acho que viu o nosso programa. É verdade, sim, é verdade. sim, Corrigiu sim. todos Sabes que era os por aí que eu problemas. ia pegar. Porque eu gosto, como vocês sabem, de revelar coisas que acontecem off. Acho que a malta que nos acompanha também merece saber. E nós estávamos a ver o jogo. E eu tinha aqui o parceiro Zorlac a dizer: epá, o nosso selecionador vê o podcast. O Zorlac diz muitas coisas, nós sabemos que sim. Acerta na maioria delas. Eu também sinto-me obrigado aqui a dizer isto, não também Pá, levo. é lixado. Mas É eu acho que difícil. nesta acertou, porque nós, as coisas mais ou menos que nós dissemos foi o que aconteceu hoje e nós estamos aqui muito satisfeitos. E acho que, com razão, porque a exibição foi muito boa, não nos podemos esquecer que foi contra o Uzbequistão. Claro. Ou seja, eu percebo, porque eu também faço parte do grupo, que estou muito feliz com esta vitória, porque dá... Se algum bocadinho de esperança tinha desaparecido no último jogo, se nos tinha acalmado um bocadinho, agora voltámos a... Não, estamos aqui para arrebentar com eles. Mas também temos de ter aquela calma, porque não jogamos contra a Colômbia, não jogamos contra a Noruega ou a Holanda, nem vou por às outras. Jogamos com o Uzbequistão, que é um adversário que Portugal, tal como o Congo, deveria golear. Ou tem equipa para golear. No entanto, também temos que fazer aqui o apontamento que jogar contra uma equipa africana não é igual a jogar contra o Uzbequistão. As equipas africanas são muito mais agressivas. Os próprios jogadores portugueses já mencionaram isso. Não só a agressividade, como a intensidade em campo. Sim, a questão física é muito, É um muito ritmo, diferente. eu chamo de ritmo competitivo. É muito diferente. São é muito muitos jogadores da diferente. Liga 1, da Premier League. Exatamente, é muito diferente. E sentiu-se isso em campo. Agora, a verdade é que pareceu-me que a predisposição dos jogadores também estava diferente. Não é que não tenham tentado contra o Congo, mas nós contra o Congo vimos muito poucas rupturas, ou seja, muito poucas desmarcações dos nossos jogadores nas costas da defesa. Não sei se recordam, mas o gol do Nuno Mendes, de livre, vem de uma jogada em que o Nuno Mendes coloca a bola nas costas do lateral, que é o Bruno Fernandes que lá vai buscar. Sim. E depois faz o cruzamento. Nós vimos pouco disso contra o Congo e hoje já vimos muito mais desmarcações dessas, muito mais desmarcações verticais. E claro, não esquecer que, complementando aqui o que o Zorlac disse, tivemos os dois corredores a jogar muito bem no início do jogo. Se nos lembrarmos, logo nos primeiros minutos temos um cruzamento do Nuno Mendes para o Ronaldo, podia ter sido golo, não foi por centímetros. Sim, sim, Logo sim. nos primeiros, antes do nosso golo, que já foi cedo, Sim. podia ter existido outro. E há outro lance logo, esse é outro sinal, porque corre muita tinta na imprensa. E nas redes sociais? Nas redes sociais também, fake news, depois a Georgina vai comentar e não sei o quê, e depois mete tudo a arder. Sim. Depois os comentários da família. Tu não do andaste a Ronaldo. comentar nada, pois não? Podemos estar descansados contigo? Ele comentou na stream. Não, mas não foste para páginas comentar sobre namoradas, nada disso. Ao menos isso. Não, eu fujo disso a 7 pés. Agora, a questão é, tem que haver uma resposta dos jogadores. E notou-se logo desde o início, há um lance em que o Bruno Fernandes não tem condições para deixar para o Félix, e vocês veem a frustração do Bruno Fernandes, e até remata bem, que dá canto. Esse lance que passa assim a raspar pelo pé do Cristiano Ronaldo, estavas a falar, Logo no início? dá um soco na relva. Ele dá um soco na relva, parece assim um bocadinho, ficou na imagem, na realização, deu-nos o pormenor dele a dizer, mano, foi por um bocadinho que eu não consigo encaixar. Ele faz o gesto. Mas antes, a reação dele foi mandar um soco na relva. Portanto, lances de frustração, logo nos primeiros 5, 10 minutos, em que nós vemos só pela semblante. imagem, o semblante dos jogadores, o que eles mostram, tu vês que os jogadores estão ligados, estão Percebia-se isso claramente Sim. dentro daquilo que é preciso em termos de ligados, não é? Portanto, tanto uns com os outros como a oferecerem-se ao jogo. Sim. E tu notas que vai ser muito difícil para o Uzbequistão no comportamento, nas reações corporais que os jogadores mostravam no final das jogadas. Eu acho que o mais importante e a grande diferença deste jogo para o jogo com o Congo foi o facto de Portugal nunca ter permitido ao Uzbequistão entrar no jogo. Logo após o primeiro jogo, o primeiro gol. Olha, Aquela que depois paragem da pausa da das hidratação, águas, exatamente. houve ali, foram ali uns minutos. É verdade, mas Portugal nunca permitiu aquilo que permitiu ao Congo, por exemplo, no primeiro jogo. E acho que isso foi determinante para Portugal manter-se sempre por cima do jogo, sempre rápido na recuperação de bola, principalmente em zonas Aí tivemos avançadas. muito bem. Aí tivemos Principalmente muito em bem zonas na recuperação avançadas, de com bola. o Ronaldo a ser importante, mas sobretudo o João Félix. Bruno Fernandes também a ser muito rápido na pressão, sempre com o apoio do João Neves e do Vitinha, claro, mas eu acho que esse foi um dos pontos fundamentais para Portugal manter-se sempre confiante com a bola no pé, algo que também mostrou no jogo com o Congo, mas com muito mais engenho e menos arte. Certo. Neste jogo houve muito mais arte e engenho, ou seja, as duas complementaram-se. E eu acho que essa foi Sim, a principal chave para Portugal conseguir sair daqui com um resultado importante. Eu percebo a tua ideia, mas nós não podemos esquecer mesmo o que aconteceu com o Congo.
Os jogadores tiveram individualmente, vários jogadores estiveram muito abaixo daquilo que se espera. Sim. Tínhamos de uma falado disso exibição no normal, último episódio. é óbvio, mas o jogo começa logo torto pelo nosso selecionador, que cometeu 1 ou 2 erros que acabam por ser crassos e dificultar o jogo a Portugal. Hoje Portugal procura o jogo de uma maneira totalmente diferente daquilo que fez contra o Congo. O posicionamento é completamente diferente. A maneira como montamos, a diferença do Nuno Mendes é da noite para o dia. Certo. Aquilo que se está a pedir pelo corredor direito é completamente diferente do que... E é engraçado, quando o Bernardo entra, não entra para extremo direito. Claro que não. Como jogou para contra o descansar um jogador do meio. Aliás, eu até pensei que fosse pelo Sim. Bruno Fernandes, porque tanto ele como o Vitinha estavam a precisar da substituição. Acaba por sair o João Neves. Surpreendeu-me um pouco. Depois podemos ir assim para um bocadinho extra do que é que podíamos ter visto, não vimos. Mas, acima de tudo, eu acho que o selecionador corrigiu. E os jogadores encaixaram na correção do selecionador. Acho que entenderam, perceberam o que falhou e perceberam o que é que tinham que fazer de diferente e confiaram no que era suposto ser feito diferente. Portanto, eu acho que entraram com outra fé. Entraram com um nível de desconfiança grande, com pouca vontade de arriscar, com pouca vontade de praticar o seu futebol desenvolvido, criativo, solto. E hoje não. Eu acho que a equipa entrou em comunhão com o selecionador. Coisa que eu acho que não aconteceu com o Congo, e apesar de, obviamente, os jogadores poderiam e deveriam ter feito mais, acho que a grande culpa é do selecionador da equipa entrar sem crença nenhuma. Acho que são jogadores que estão desconfiados daquilo que lhes está a ser pedido, sinceramente. E nós vimos imensas aberrações táticas nesse jogo. Não é? Portanto, Sim, mas hoje viste o Laboratório Martínez. Não, hoje deu tudo. É literalmente... Aliás, aquele livro do Cristiano Ronaldo, em que fica depois dentro da área, após um choque com o guarda-redes, fica a pedir penalti, mas aquele livro de ensaiado com o Cristiano Ronaldo é incrível. O canto que dá o autogolo? Sim, também é um canto rasteiro. Sim. E vês o Roberto Martínez a festejar com o adjunto, que é o mestre na das bolas paradas. Tens um livro do Bruno Fernandes no canto esquerdo, que toda a gente esperava um balão para a área, como é normal, e foi um passo a rasgar para o Nuno Mendes, que por pouco também não deu gol, criou mais uma jogada de perigo. Por isso, até aí, vimos coisas que não vimos contra o Congo. E tens gol de bola parada do Nuno Mendes também? Se esperava um remate do Cristiano, daquela zona esperava-se o remate do Cristiano. Tinha que ser para o lado do guarda-redes. 99% das pessoas estavam a ver o jogo, inclusive ao guarda-redes, esperavam um remate do Cristiano. Eu confesso que esperava que fosse o João Neves. Até tinha dito aqui em off aos Orlac. Olha que isto ainda vai ser para o João Neves. Eu achava muito próximo para passar a bola por cima da barreira, certo, onde estás a dar espaço para ela cair. Portanto, tinha que ser ou por baixo da barreira, e vocês viram o apontamento, estava um jogador deitado atrás, sim. Ou então com força para o lado do guarda-redes. E nós fizemos uma mini barreira ali para tapar... Tentar tapar a visão do guarda-redes. O guarda-redes até parece mal batido, mas a verdade é que ele tem o ângulo todo tapado por aquela mini barreira de portugueses que se desvia quando a bola vai passar. E acho que o Nuno Mendes, pronto, tudo mas bem. Fora campo, fala-se muito do impacto que o Cristiano tem. E eu acredito que muitas pessoas não acreditassem que o Cristiano deixaria o Nuno Mendes bater. Bater o livre. Sim. Não acredito que muita gente acreditasse nisso. E a verdade é que, e surpreendeu de certeza também o guarda-redes. E é engraçado, porque na realização se nota que ele está a falar com os colegas e a dizer não, daqui não dá. Por cima não dá. Vê-se por no cima momento. Não dá. Ele diz mesmo, por cima não dá. Parece mesmo a dizer, não, ele não dá disto de certeza. E o que ele está a dizer é, por cima da barreira não dá, é demasiado encostado à área. Se por baixo da barreira também não dá, né? O Neuer lembra-se? Sim. Como é que se faz por baixo da barreira, e também não cima, dá, o DG deve-se lembrar também. Pronto, mas ali é demasiado em cima e sinceramente é muito encostado e foi muito inteligente. Eu acho que a equipa esteve ligada. Agora, para passar para o outro ponto, que é o que é que colhemos e o que é que faltou. Foi bom para o Cristiano, marcar 2 golos. Acho que podia ter feito o terceiro. Não foi muito feliz no outro lance, mas teve condições para tal. Que foi por pouco que não surgiu o terceiro. Aquele do desvio, foi bom para o Rafael Leão, que teve uma exibição horrível. Impossível. No primeiro jogo, mas acaba por não entrando bem, porque o primeiro toque é bom, né? Mas depois o resto... segundo, sim. Há ali 2 jogadas muito horríveis também, parecem tão boas no primeiro toque, excepcional, grande finta, meia faz-nos lua, logo abrir os olhos bem, mas depois parece que tropeça com a bola, ninguém entende. Não está muito feliz, mas o golo... Meteu uma batata lá para dentro de primeira, mesmo no ângulo. Uma batatona. É o que é preciso. Tem que se chamar batatona aquilo. Mais uma boa jogada do Nelson Semedo. O Mateus Nunes não teve nada sorte. O Nelson Semedo foi parabenizado pela maneira como entrou no jogo anterior e o Mateus Nunes agora para calçar vai-se ver aflito. E voltou a entrar bem agora neste segundo jogo, portanto... Depois,
Portanto, há aqui vários pontos. Mais um jogo do Pedro Neto bastante positivo. Acho que foi, de todos os jogadores que iniciaram, acho que foi aquele que teve mais... com menos destaque. Acho Sim, que passou assim mais... Mas repara, mas o corredor dele funcionou bem e ele também ajudou. Ele Sim, também claro, ajudou. claro. Portanto, acho que se ligou muito bem com o Cancelo. Não tem nada a ver. Este Cancelo não tem nada a ver com o Cancelo a jogar atrás do Bernardo Silva. Isto é 10 vezes melhor. Claro. 10 vezes melhor. O corredor esquerdo também funcionou muito bem. Cá está a tal dinâmica do Nuno Mendes. O Félix faz um jogo excepcional. Não brilhou individualmente, jogo excepcional. Portanto, acho que toda a gente ligada, toda a gente em jogo. O Veiga assusta num ou noutro lance, mas esteve seguro. O Ruben Dias, como se pede. Excepcional. Incólume. Não se notou nada... Em colmo. Algum problema físico que possa ter. Maravilhoso, maravilhoso. Portanto, acho que colhemos em demasia. Agora, as dúvidas. Primeiro, Pois. tirar o Vitinha de médio defensivo mais cedo com o resultado, parece-me perfeitamente admissível. Acho que estarmos a jogar com o Vitinha a 6, a ganhar 3-0, não é uma coisa que eu gosto muito. Gostava mais, sinceramente, de colocarmos outro tipo de fisicalidade e de outro tipo de proteção à frente dos nossos centrais, e se quisermos manter o Vitinha, lançaríamos o Vitinha um bocadinho mais para a frente. Isso eu gostaria de ter visto e não gosto, porque vejo os jogos todos do Trincão, gosto muito do Trincão a vir ao meio, mas não gosto dele estacionado no meio e a receber tanta bola no meio, já marcado no meio, já estagnado no meio. Não teve uma entrada feliz. Ele precisa de ser aquele falso extremo, ou precisa de vir fazer o jogo interior a arrastar marcações, etc. O pessoal vê que ele joga quase como um médio ofensivo no Sporting, mas as movimentações não têm nada a ver com aquilo que se lhe pediu neste jogo. Estava muito mais estático. Não, ele tem muita dificuldade, ele parece que recebe sempre a bola para virar. Não é? Portanto, ele tem um passo para meter no Ronaldo, não mete, lateraliza. O primeiro toque também não teve muito feliz, mas eu acho que para médio ofensivo preferia ter dado essa posição, por exemplo, ao Félix e testado o Félix como médio ofensivo. E deixado o Trincão, pronto, no corredor esquerdo não é tão bom para ele, mas que já o fez no Sporting. Sim, mas o corredor direito, normalmente na seleção, ele entra sempre bem quando entra para essa posição e já fez gols importantes. Mas mesmo no esquerdo até dava, porque tem a Mota do lado esquerdo a fazer de Mota. Claro. Portanto, é óbvio que ele já estava mais resguardado, o Nuno Mendes, mas houve muito ponto. Portanto, há estas duas pequenas nuances, que acho que o Trincão ali fixo, com médio ofensivo, acho que é de evitar. Porque não é bem a posição para ele. Ele gosta de aparecer lá, não estar lá. Aparecer lá é diferente, é completamente diferente. Sim, claro. E acho que o médio defensivo tem que entrar mais cedo. E há ali calafrios, claramente, porque o Vitinha está a passo, está condicionado fisicamente, e tu teimas em deixar o jogo como está. E podia-nos ter saído caro, porque há um ou outro lance em que o Uzbequistão, com uma seleção frágil, porque notou-se muita fragilidade. Portanto, talvez aí um ou outro apontamento, mas no meio de tanta coisa tão boa e de tanta correção que precisávamos, e falámos no último podcast, nós temos de aprender com este jogo do Congo. Sim. Esqueçam a discussão Ronaldo, Félix. Porque é um teste muito parecido. Exatamente, mas agora precisa de ganhar o Mundial. E até perspectivando já o próximo jogo, vamos estrear aqui o nosso chat, que já está a lançar algumas perguntas, e eu vou ler aqui a pergunta do Danzord, que questiona que alterações pensam pensam ser precisas fazer para defrontar a seleção da Colômbia, talvez um médio defensivo como Rubén Neves ou Samu. Não. Eu também não acho que seja preciso contra a Colômbia. Eu acho que precisamos do nosso meio-campo, o melhor meio-campo sempre. A questão é o físico. A grande questão aqui, que poderá ser fundamental, eu já tinha falado no jogo anterior, que se calhar até seria interessante ver um Gonçalo Ramos a titular neste jogo, para descansar um pouco o Ronaldo para o jogo com a Colômbia. Eu acho se calhar poderá haver agora já uma gestão neste terceiro jogo, porque Cristiano Ronaldo, efetivamente, eu não acredito que vai aguentar fazer os 90 minutos em todos os jogos da seleção neste Mundial. E será necessário haver uma gestão desse ponto de vista. Mas pensando assim, desculpa interromper, mas pensando assim, Cristiano não podia ter saído hoje, ou seja, num jogo que já estava ganho. Porque, pronto, poderia. Claro que os jogos só se ganham quando o árbitro apita. Isso é um facto. Mas a partir do momento em que estás a ganhar 2-3-0 ao Uzbequistão, a meio da segunda parte, o jogo está a ganho. A questão é falando que o nessa estava à procura do hat-trick. Falando nessa questão da idade, eu não estou a dizer se devia ou não ter saído, mas pegando na questão da idade, não devia ter sido este o jogo para rolar e não na Colômbia. Tens a lista dos que saíram. Tens a lista dos que saíram. Consigo. É que vocês estão-se a esquecer desse pormenor, que é um por maior. Que é os jogadores que precisam de sair. É que tu tens uma substituição que é claramente tática,
que está relacionada com a entrada do Francisco Conceição. Acho que essa entrada do Francisco Conceição não é uma substituição. Pronto, agora, essa substituição é claramente tática. Portanto, o Francisco Conceição é o suplente utilizado com maior probabilidade de sucesso da nossa seleção. Portanto, em termos de histórico portanto, o impacto que ele traz vindo do banco, portanto, essa substituição é tática, é já previsível, é claramente aquilo que vem dentro do plano de jogo. Houve 4 substituições baseadas em gestão, ao ponto de obrigar o Bruno Fernandes a jogar a extremo esquerdo. Durante uma boa parte da segunda parte. Durante vários minutos até. Portanto, se vires os 4 jogadores que saíram... Saíram 5. Então, força. Quais é que são os outros 4? Então, foi uma dupla substituição logo ao intervalo. Saiu o Nelson Semedo e o Francisco Conceição. Entrou o Nelson Semedo e o Francisco Conceição. Quem saiu foi o Pedro Neto e o Cancelo. Quer dizer, nos surpreendeu que nós acharíamos que ia ser o Cancelo ir para a esquerda e Nuno Mendes descansar o Nuno Mendes. Exatamente. Aos 64 saiu o João Félix e entrou o Trincão. Certo, mas quem é que saiu? Para nos focarmos na pergunta que é para respondermos. E sai depois, era o Danzor, não era? O Danzor para não me perder. Exatamente. E depois sai o João Neves e o Vitinha. Já na etapa, já nos últimos 15 minutos. Não falta aqui um jogador que se calhar perdi-me. Então temos Cancelo a sair. Cancelo, Pedro Neto. Depois Félix. João Neves e Vitinha. Quais é que são as substituições que são físicas? Talvez a do Félix não seja e a do Pedro Neto também não. Achas que as outras são todas físicas? As outras 3 são todas físicas. E não tens mais nenhuma. João Neves e Vitinha também? João Neves e Vitinha claramente para descansar. Mas é que é claramente 200% para descansar. Aliás, ficaram 2 por sair. Fisicamente, se houvesse 7 substituições, o Ronaldo jogava aos 90 minutos. Porque tinhas tirado o Bruno Fernandes por questões físicas e tinhas tirado o Nuno Mendes por questões físicas mas também. Aí, o meu ponto é esse. Eu acho que o Nuno Mendes seria claramente candidato. Tipo de prioridade. A questão não está aí. A questão é a prioridade de o que é que tu queres poupar para a Colômbia e o que é que... Vocês começam a conversa com se calhar contra a Colômbia joga o Gonçalo Ramos. Não. Se calhar contra a Colômbia há uma gestão do avançado. Pronto. Então, vai haver uma gestão do Vitinha? Não me parece. Vai haver uma gestão do João Neves? Não me parece. Uma gestão do Cristiano Ronaldo é muito mais admissível do que uma gestão do Bruno Fernandes, do Vitinha, do Nuno Mendes, do Cancelo, de todos estes jogadores. Não. O que eu acho é que, com o resultado como está, podes deixar o Cristiano a passo. Cristiano, descansa só e protege fisicamente o máximo que tu podes proteger os outros. Talvez o Félix fazer os 90 minutos tinha sido bom. Porque terias tido mais uma substituição sem ser a dele, certo? Sem ser a dele, terias tido mais uma substituição para descansar o Nuno Mendes, mas acabou por colher bem com a entrada do Rafael para a esquerda, que não foi logo diretamente com o Félix, mas quando o Rafael Leão entra para a esquerda, acaba por dar o golo ao Rafael, que pode ser importante, porque o primeiro jogo foi horrível e este também não estava a correr muito bem. Portanto, pode ser que aquele golo atisse o Rafael. Portanto, é a tal coisa. Acho que o selecionador acho que foi inteligente em deixar o Cristiano a passo, o jogo está resolvido e tem que olhar para outros jogadores e nós sabemos disso, porque é público, que o Nuno Mendes fazer 90 minutos é uma aberração. Eu acho muito mais preocupante o Nuno Mendes fazer estes 90 minutos com um jogo completamente ganho, supostamente um jogador que não pode fazer mais de 60, pede-se para fazer 90, o próprio Bruno Fernandes andava já super cansado. Portanto, pediu-se ao Bruno Fernandes que aparecesse. E ainda faz aquele passo de 45 metros quase já no final. Nossa senhora, parecia a PlayStation aquilo. Mas é tal coisa. Agora, em relação ao que o Danzor está a perguntar, pelo menos na minha opinião, pode haver alterações no meio campo. Temos um Bernardo Silva, ou um Samu, ou um Ruben Neves, que podem, na verdade, entrar contra uma seleção da Colômbia. Mas, primeiro, tem de haver alguma contingência física nos 3 principais. Acho que o Mundial se vai jogar contra seleções como a da Colômbia, ou melhores. Certo. Acho que é aí, e acho que o nosso meio campo não pode ter receio, como o meio campo do PSG não tem receio, de jogar com Fabian Ruiz, João Neves e Vitinha no meio. Acho que é exatamente com esses que temos que jogar e é contra a Colômbia que os temos que testar, contra uma seleção mais proativa, mais ameaçadora. Portanto, acho que o melhor é agora que passamos de jogar contra os autocarros, perspectivarmos o que é os 16avos, oitavos, que é e tem que ser numa perspectiva daquilo que é jogar com os melhores. Temos o melhor meio campo do mundo, portanto, admito uma alteração, mas só em contingência física. Não nos podemos esquecer do Samu, do Ruben Neves e mesmo do Bernardo Silva. Mas se os 3 estiverem bem fisicamente, jogam os 3. Sim, tu no máximo nos 16 avos de final podes vir a ter mais uma seleção
à la Congo e Uzbequistão. Pode ser uma Croácia. É porque apanhas... Mas também podes ter uma... Sim, mas... Não, mas ou seja... Não, a Croácia é só como... A única eliminatória... Como segundo. A única eliminatória... Mas depois também depende em que lugar é que Portugal passa. Ou seja... Não, como vencedor. A única eliminatória, digamos, onde Portugal ainda pode apanhar uma equipa destas é nos 16 avos de final. Depois começa a ser cada vez mais difícil essas seleções chegarem mais longe. Por isso, sem dúvida alguma, que agora sim, o jogo com a Colômbia vai ser o primeiro teste para o restante mundial que Portugal vai ter. Exatamente. Nós comentámos isso no último episódio. O Congo foi muito importante para aprendermos para o Uzbequistão. Porque iam ser jogos parecidos. Aliás, Foste tu que disseste isso. quando Portugal marcou o primeiro golo, quando Portugal entrou no Mundial a marcar cedo nos dois jogos. Pode não acontecer com a Colômbia, obviamente. Mas Portugal acabou por ter uma entrada muito parecida com o Congo e com o Uzbequistão. Sim. A marcar cedo e depois, felizmente, conseguimos fazer mais golos. A verdade é, com a Colômbia, já não vai de certeza ser um jogo contra um autocarro, contra uma seleção de autocarro. Claro, também também acho que não sim estamos à espera disso. E isso sim vai ser o principal teste e o primeiro grande teste para Portugal nestes jogos, porque mesmo os nossos jogos, agora amigáveis de preparação, não foi contra seleções de grande nome, contra seleções de grandes equipas. E agora sim a Colômbia vai ser o primeiro teste. Sim, claramente. Pronto, portanto, vamos aprender com o jogo da Colômbia. Vamos ver o que é que conseguimos tirar do mesmo jogo. Vamos ver o que é que É importante ganhar, exatamente. apresentamos de bem e o que é que apresentamos de menos bem e vamos corrigir. Porque foi o que se fez de um dia para o outro, calaram-se muitas bocas. A equipa apareceu ligada, os corredores apareceram os dois a funcionar ao mesmo tempo. O jogo interior não foi esquecido, foi um bocadinho menosprezado, porque jogámos mais pelos corredores, mas não foi esquecido, de maneira nenhuma. Havia posicionamento para jogar por dentro. Os jogadores apareceram com crença, com fé, com vontade e notou-se, quando correu mal na jogada, notou-se nos golos, no festejo dos golos, notou-se quando um jogador devia ter passado a bola e não passou, ou o Ronaldo a uma de pé esquerdo se antecipa, tinha um jogador atrás dele e diz, mano, fala, vira-se logo para trás, fala, tipo, completamente chateado de ter estragado, porque ele tinha bola para rematar, mas o jogador atrás estava melhor. Acho que foi o Ronaldo, já não tenho a certeza de quem é que estaria atrás dele para rematar. Era o Francisco Conceição. Eu acho que era. Já foi na segunda parte. Pois é, e ele disse mesmo, fala. Ele fez mesmo, apontou, disse mesmo, fala, que eu deixo logo. E pronto, tudo bem, mas tu vês que os jogadores queriam fazer melhor. Eu acho que a crença estava lá, a convicção de que hoje tínhamos arte e engenho, tínhamos uma preparação para o jogo em que ia ser difícil para o Uzbequistão. Os jogadores entraram a acreditar naquilo que lhes foi pedido. Sim. Portanto, acho que aqui é o que se pede ao selecionador. Atenção, porque se os jogadores desconfiam do que está a ser pedido, da mensagem que vem, vai ser penoso. Do líder. Claro, eu acho que foi um jogo de comunhão. Acho que foi, eu sei que é contra o Uzbequistão, uma das seleções mais frágeis dentro de um lote de várias, como já falámos, claramente. Mas eu acho que são muitos sinais positivos. Agora, vamos virar a página, porque preparar o jogo contra a Colômbia é completamente diferente. Sim, a Colômbia joga já esta madrugada, às 3 da manhã. Quem é que vai ficar acordado para ver a Colômbia? É às 3 da manhã. Colômbia-Congo. Ficamos cá ou não no estúdio? Eu não posso. Tu não podes. Não posso. Eu estou amanhã de manhã estou no hospital com o puto. Portanto, pois é. Amanhã tenho cirurgia com o menino. Por isso é que estamos a fazer isto hoje, mas até é melhor, temos chat. Exatamente, temos chat e que corra tudo pelo melhor, mas como estava a dizer, a Colômbia joga esta madrugada, portanto será também importante para perceber se vai chegar ao jogo com Portugal já com 6 pontos ou se vai chegar com os 4, porque venceu o primeiro jogo, portanto... Ou com os 3. Estamos à espera que chegue com os 3. Ou com os 3. 3, 4 ou 6. Exatamente. Atenção, acho o mais óbvio é chegar com 6. O mais óbvio é chegar com 6. Não me surpreende que chegue com 4, mas pode chegar com 3. Exatamente. Pode chegar portanto, com 3. E pegando no fator da diferença de golos, que eu tinha referido logo desde o início do episódio, o facto de Portugal ter aberto aqui um pouco o catch-up e vai para este terceiro jogo já com uma diferença positiva de 5 golos, poderá ser muito importante em caso de empate para decidir quem é que vai em primeiro do grupo e quem é que vai em segundo. E isso, ou até em terceiro, não é? Também podemos passar como um dos melhores terceiros. Com ganhar, exatamente, fica tudo encavalidado. Exatamente. Ficam 2 seleções com 4 e uma com 3. Exatamente. Portanto, é importante, foi importante a diferença no resultado, no marcador hoje, e é importante também percebermos, e eu agora vou olhar aqui para as minhas cábulas em relação ao emparelhamento, porque já é possível fazer aqui uma espécie de previsão do que é que poderá acontecer. E Portugal, passando em primeiro lugar do grupo, defrontará um dos terceiros dos grupos D, E, I, J ou L. É muitas letras, malta. Ainda são 5. Mas a verdade é que, como segundo classificado, defronta o segundo do grupo L.
E o grupo L não é brincadeira. O grupo L contém tem seleções como a Inglaterra, Gana, Panamá e a Croácia. Ou seja, dentro destes lotes, a Croácia a vir ao a Croácia cima, que como a gente estava a falar. exatamente, a Croácia que está em último porque perdeu o jogo inaugural contra a Só Inglaterra. tem um jogo ainda. Exatamente, é um grupo que ainda só tem um jogo. A verdade é que a Croácia é, dentro das outras 3 seleções, a mais favorita a terminar este grupo no segundo lugar. Portanto, Portugal, terminando no segundo lugar, arrisca-se a apanhar logo aqui uma seleção de alto gabarito e de qualidade. Não é o Mundial. não entra o lote O Mundial vai começar agora. Portanto, agora nós vamos entrar numa fase em que, se apanharmos uma Croácia, estamos bem. Sim, mas passares em primeiro, apanhas um terceiro classificado, ou seja, sim, tudo bem. Estás mais tranquilo para encarar os oitavos de final. Se queres, é jogo a jogo, como é óbvio, mas o Mundial é um barrete autêntico em termos de nível competitivo até ao momento. Portanto, tens para aí 10 seleções, que é praticamente impossível de ver jogar futebol. Sim. Agora, pelo menos, pronto, naquilo que é o que eu gosto de ver futebol. Pronto, tipo Qatar. Tens 10, não é? O problema é que não são 3 nem 4, são 10 ou mais. Portanto, é muito difícil. Uma delas, claramente, jogamos contra ela hoje. E, sinceramente, a partir dos 16 avos e tudo mais, o que nós não queremos é um dos favoritos e um dos candidatos. Sim, certo. E mesmo que um deles venha, o objetivo é ganhar, portanto, é o venha quem vier. Portanto, não é do género, mas assim chegamos aos quartos, ou assim chegamos às meias. Quem vier, o jogo tem que ser preparado, temos é que estar rotinados e preparados. E a verdade é que o jogo do Congo e o jogo do Uzbequistão é outro campeonato. A partir de agora do jogo com a Colômbia, temos Mundial. Portanto, foi fixe fecharmos esta fase do Mundial, chamemos-lhe assim, de uma maneira tão positiva e a responder bem a muitas dúvidas. E depois, eu venho a quem vier, prepararmos o jogo, mostrarmos o que é que somos capazes. E eu agora fiquei muito curioso para ver o jogo contra a Colômbia e que sinal vamos dar com a Colômbia. Aliás, não fomos só nós. Acho que mesmo lá fora, os nossos potenciais adversários agora vão ter muita atenção ao jogo de Portugal contra a Colômbia, porque Portugal relança a sua corrida, dá uma resposta categórica. E agora vamos ter os espanhóis a prestar atenção, os ingleses a falar. Vais mandar alguma mensagem ao teu amigo Luís Soares para ter cuidado, ou queres que eu ligue ao meu amigo Richard Rios, ou nem vamos por aí? É assim, o Richard Rios, quanto mais jogar, melhor para a gente. Será? O Soares. Eu espero que isso não, pelo bem da nossa seleção, eu espero que isso não envelheça mal. O velho gosta de arriscar. O Soares gosta de arriscar. Deixa eu ver o que é que vem agora a seguir. O Soares. Agora o Soares é que é mais problemático, ainda por mais que o Diogo Costa na baliza. Se tivéssemos um guarda-redes estrangeiro, entre aspas, né? Daqueles que já está na Premier League, que já está na La Liga, mas não, temos o guarda-redes do Porto, portanto aquilo para o Soares é capaz de ser. Eu percebo que aquilo para o Soares é capaz de ser para ajustar contas. Portanto, eu percebo que o Diogo Costa tenha ali um inimigo, alguma animosidade, mas acho que é um teste para os nossos centrais também. Completamente. Precisamos principalmente. E acho que toda a gente percebeu muito bem o que tu dizes, e é muito interessante quando tu dizes que a partir de agora apanhar uma Croácia ou uma Noruega, por exemplo, a Noruega tem tido resultados muito bons neste Mundial, apesar de estar num grupo difícil. Apanhar uma Croácia, apanhar uma Noruega, apanhar uma Holanda, é tipo, olha, ainda bem. Cuidado com a Holanda. Eu sei, mas ainda bem. A gente já vai falar das seleções. Eu sei, mas entras naquele nível em que, olha, ainda bem que é esta, e não é uma França, não é uma Espanha, não é uma Alemanha, não é... Sim, temos que respeitar todas. Obviamente, mas vamos entrar na fase em que apanhar uma seleção forte já é, olha, ainda bem que é esta e não é uma super forte. Exatamente, a gente não pode... Eu não sei, e olhando aqui para os grupos do mundo. E olhando aqui para os grupos até, porque tens de conseguir ganhar a todos. Sim, até porque se Portugal terminar no primeiro lugar, estamos a falar de seleções como Paraguai, Turquia, Equador. A Turquia já não sei, eu vi uma publicação que já estaria eliminada, mas não faz muito sentido porque pode haver melhores terceiros só com 3 pontos, ou não? Pois, estávamos a falar eu vi essa publicação, eu não sei se isso é verdade. Que já foram eliminados. Sim, a Turquia já está eliminada. Então, mas com 3 pontos não pode haver Então qualquer seleção que tem 0 pontos já foi eliminada? Com 2 jogos, obviamente. Sim, mas pode fazer 3 pontos na última jornada. Não, a Tunísia, por exemplo, está eliminada também. Pois, também podia fazer 3 pontos na última jornada. Iraque. Não pode, porque é a Tunísia, mas a Turquia talvez pudesse. Sim. Sim.
É um bocado estranho. Não sei Eu se alguém estava a olhar já aqui se Eu também vi saiba, essa se nos puder publicação, ajudar. eu vi essa Exatamente. publicação e fiquei cheio de dúvidas. Estava mais preocupado com o nosso grupo e estava muito preocupado em termos de ganhar, porque se deixássemos isto para Sim. resolver contra a Colômbia, podíamos ficar nós com 3 pontos. Sim. Imagina que nós empatamos hoje, éramos obrigados a ganhar a Colômbia naquela dinâmica de fazer... Estão-nos a dizer aqui no a, chat. questão é o terceiro. O terceiro lugar do grupo da Turquia já tem 3 pontos. Sim, é o Paraguai. E a Então Austrália eles já também. nem conseguem ficar em terceiro. porque já perderam diretamente com o Paraguai. Exatamente. Ok, então é por isso. Não é pelos pontos, é, É pelo por- é o confronto por isso porque direto. já não chat. chegam a terceiro. É Sim, por isso primeiro é o que chat. confronto Boa. direto e depois Já é está que a vem a ajudar. diferença de Malta golos. que realmente percebe de bola está a participar. Ok. É ao contrário dos Ok. outros episódios. Portanto, Sim, sim. pode Exatamente. haver melhores terceiros com 3 pontos, mas Exatamente. têm que chegar a terceiro. E nestes casos No grupo dessas tem que equipas ter, já não exatamente. dá por causa do emparelhamento de resultados. Tem que ter Pronto. vantagem no confronto Faz direto. sentido. Faz sentido. Daí Agora, há pouco termos falado na importância da diferença de golos, porque num caso do empate entre Portugal e Colômbia, chegando as duas com o mesmo número de pontos, ou seja, naturalmente a diferença de golos Certo. entra aqui sem dúvida. em Mas, conta. mas vamos ver o que é que a Colômbia faz contra o Congo e vamos ver com que tipo de vontade é que a Colômbia entra. Porque a Colômbia pode entrar soltinha, sem pressão nenhuma, mas também pode vir agarrada. Sim, Nós não sabemos o que é que o Sem Congo vai conseguir fazer. Não esquecer, a Colômbia não jogou melhor contra o Uzbequistão do que Portugal. A Colômbia ganhou 3-1, deixou-se empatar, faz 1-0. O primeiro remate à baliza aos 30 e poucos minutos, para Sim. quem não viu o jogo. Portanto, é o primeiro remate com relativo perigo. E não tem muito perigo, sinceramente. É um remate assim um bocado coisa. Mas ainda é o primeiro lance. E depois, o primeiro gol deles é um lance incrível do Luís Dias. Sim. E, eu ia dizer Soares. Por isso é que eu estava do Luís Dias. E o segundo gol deles também é outra vez o Luís Dias, mas aí já na finalização. Não fez um jogo nada fácil contra o Uzbequistão. O Uzbequistão defendeu muito bem e dificultou. Aliás, os gols depois também já chegam ao cair do pano e tudo mais. E tal como Portugal contra o Congo, também se deixou empatar. Só dava Colômbia, mas com pouco perigo. Finalmente marcou o gol e depois deixou-se empatar. E complicaram aí de que maneira o seu jogo. sim, e Portanto, tal como o Congo também é uma seleção, como vimos hoje, também não tem muita dificuldade em colocar 5 homens logo atrás logo. e os 4 à frente, logo para tentar estancar aqui o corredor central. Mas eu continuo na Hoje, minha. efetivamente, O jogo com o Congo é de mérito nosso. Não tirando o mérito ao Congo, é Sim, demasiado de sim, mérito claramente. nosso, do nosso selecionador, principalmente, e depois daquilo que foram as exibições também do plano individual. É incompreensível tu acabas um jogo contra o Congo com um remate à baliza. Pá, impossível. Não Com pode a seleção que tens. Com a Não pode seleção ser. que tens. Hoje não. podias ter dado quantos? Sim. Hoje podia ter sido uma cabazada mesmo daquelas. Aliás, tem sido, não é? Sim. Aliás, a ser também não choca. A ser não choca porque é uma seleção como Portugal. Aliás, este Mundial tem sido recorde, atrás de recorde, melhores resultados de mundiais de seleções que ninguém... Seleções, ninguém sim. O Canadá bate recordes de resultados, Estados a Unidos. Suécia, os Estados Unidos. Portanto, isto vê-se o nível que a gente tem aqui. Mas a Suécia até foi para um lado e para o outro. Porque a Suécia Exatamente. goleia no 5-1, primeiro e é 5-1. goleada no segundo. Exatamente. Portanto, teve um jogo amigável e depois teve um jogo de Mundial. E o que aconteceu foi o que aconteceu, o que normalmente acontece à Suécia, sim, nos Mundiais. sim. Pronto, mas não estamos a ver recordes e resultados catastróficos das maiores seleções do mundo. Estamos a ver o Canadá a dar 6. Estamos a ver a Suécia. Tá, contra o Qatar. Exatamente, Exato, é esse o exatamente, ponto. exatamente, O ponto o ponto é é mesmo esse. esse. Portanto, nós neste momento estamos num estádio, temos que nos preocupar é com o nosso caminho e temos que nos preocupar, acima de tudo, com os potenciais adversários. Porque antes do Mundial nós falámos, há favoritos, há candidatos e depois há aqueles que nós sabemos que vão ser muito complicados. Certo. Um Japão, a Noruega, os Países Baixos, não são candidatos, não são favoritos. Nem perto, Mas exato. já se sabia que a probabilidade de explodirem no Mundial estava lá. Sim, sim. Onde é que colocas Marrocos, só por curiosidade? Neste momento, epá, o Senegal teve muito azar no grupo. Uma Noruega e uma França no mesmo grupo. Grupo da Ontem, morte, quase. epá, e não jogaram nada mal contra a França. Dificultaram o jogo da França ao máximo. E ontem Contra a igual. Noruega, mas não foram superiores à Noruega. Podiam ter empatado, mas a verdade é que a Noruega teve a ganhar desde 1-0. Foi 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Portanto, teve sempre a ganhar desde 1-0 até aos 90 minutos. E se tu olhas para o jogo do Senegal, depois de estar a perder, eles jogam de igual para igual com a Noruega. O problema é, até estarem a perder, a Noruega foi claramente superior também. Portanto, também não nos podemos esquecer, quando havia um jogo para se disputar, para se querer ganhar, a Noruega foi claramente melhor. Portanto, encaixa a vitória pela margem mínima, na minha opinião, logo pela diferença enquanto o jogo teve empatado, que foi até 1-0 e depois nunca mais voltou a ter empatado. Portanto, eu sinceramente
eu coloco o Senegal ao lado de Marrocos como as duas melhores equipas africanas. O pessoal falou de Costa do Marfim, jogou bem contra a Alemanha. O pessoal falou também que o Ghana, apesar de ter tido um primeiro jogo muito atabalhoado, também se está à espera que seja um pouco melhor do que o que mostrou. Mas eu acho que Marrocos é uma excelente seleção. Aliás, se o Brasil fosse tão mau como a malta pinta, se o Brasil não tivesse um selecionador de altíssima qualidade, eu acho que o Brasil tinha perdido aquele jogo por mais do que um. O primeiro? Contra Marrocos. Sim. Eu acho que o Brasil não ter perdido esse jogo é a prova de que o Brasil é bem melhor do que muita gente acha. E que é um dos candidatos, claramente. Não é um favorito. Não é um favorito. E mesmo dentro dos candidatos não mostrou a cara de nenhum dos outros candidatos sem ser Portugal até o jogo do Uzbequistão. Sim, também o jogo mais confortável é contra o Haiti, não é? Certo, mas a Argentina mostrou uma cara diferente, a própria Inglaterra mostrou outra cara diferente, e eu nos candidatos coloco Portugal e o Brasil. Pronto, até o jogo do Uzbequistão, Portugal, que eu, pronto, né, com o Congo, pouco ou nada se pode falar de bom. O Brasil depois resolve contra o Haiti, que pronto, é mais um jogo amigável, não há nada a fazer. Exatamente. Pronto, Sim, não há muita... Se me permitem a expressão, é o futebol das caralhibas. Desculpa? Das caralhibas. Epá, porquê, meu? Tu estavas a ver o jogo ou não? Tu estavas a ver o jogo? Eles passavam a bola aos brasileiros. Os lances de perigo do Brasil eram tudo assistências do Haiti. Não, eu não conhecia a expressão. Pois, exato, mas foi. Conheceste, que eu usei no grupo. Mas eu continuo na minha. Pronto, tudo bem, ok. Tudo ok, mas ainda é cedo para falarmos do Brasil. Cuidado é do jogo contra Marrocos. Porque o Brasil podia ter entrado a perder e por mais do que um. Entrou muito mal. Portanto, se querem ir já ao Brasil, a gente fala ao Brasil. Sim, podemos ir ao Brasil, até porque o jogo é interessante. É contra a Escócia. Eu vou lançar já assim. Não, mas eu gostava era de falar do que vimos até agora. Tipo, do género, que sinais é que nós temos de várias seleções? Dos favoritos, sim, que eu considero Espanha e França. Sim, claramente. Dos candidatos, que eu considero Brasil, Argentina, Inglaterra e Portugal. Olha que o Messi com este momento de forma, não sei se não coloca outra vez a Argentina entre os sérios favoritos. Cá está, o que se falou antes e o que se tem que, o que já dá para... O discurso que muda naturalmente. Pronto, com o início da competição. Os Dark Horses, como se costuma dizer, não é? Quem é que vai na corrida, quem é que pode chatear. Sim. Já há pessoal aqui a dizer que se calhar a Noruega ainda impera a França. Sim. Pronto. Quer dizer... Portanto, olha, no Brasil, um jogaço vai ser. Aquele ataque francês é qualquer coisa. Vai ser um jogaço, vai ser. França-Noruega. Mas eu no Brasil continuo na minha. O Igor Thiago consegue fazer pior que o Postiga. O Postiga dentro da pequena área cabeceava para fora. Aquele nem sequer acertou na bola. Tem um gol claríssimo para marcar. O pessoal fala muito do lance do Vini, que é contra a corrente do jogo, e mas a verdade é que esse lance é gol do Brasil limpinho, se tivesse um ponta de lança brasileiro. Sim, um Ronaldo. Achas que foge ao ADN do futebol brasileiro? Epá, mas eu tenho 43 anos, um sapateiro a ponta de lança no Brasil. Sim, mas esta seleção, esse é um dos dados que um dos fatores que se apontam muito a esta seleção do Brasil é o facto de ser uma seleção pró-europeia e não tão de futebol brasileiro. Estás a perceber? Daquela arte e engenho que normalmente estávamos habituados, e o futebol brasileiro sempre habituou. Aquela magia, aquele samba, aquele... Eu não é daí, pá. Eu não é daí. Para mim é pura qualidade. O Ronaldinho também andou em França, antes de explodir no Barcelona. O Ronaldo, o R9, teve no Leverkusen, salvo erro. Não, sim, desculpa, no Eindhoven. No Eindhoven, sim. No PSV Eindhoven. A verdade é que esses jogadores explodem e dominam e são bolas de ouro e destroem tudo. Não, mas acho que você estava a ir era a parte, ou seja, a característica do jogo brasileiro. Muita magia, muita arte. Joga bonito. Exatamente, que não vês agora, mas já não vês há alguns anos. Mas eu não é por aí. Entendes? Eu é mais pela qualidade do jogador. Não interessa se é futebol brasileiro ou não. Entendes? Porque se tu olhares para aquilo que é a definição do craque brasileiro, quantas definições diferentes é que tens? Dá para comparar um Rivaldo? Tens muitas. Olha, pensa o que é comparar um Rivaldo com um Ronaldinho Gaúcho, ou com um Romário, ou com um R9. Sim. Pronto, eu vou-te chamar R9 que é mais rápido. Sim. O Fenómeno. Tem todas características diferentes. Mas tens Filipe Coutinho. Epá, estás a ver? Esse é que é o meu problema. Entendes? Esse é que é o meu problema. O meu problema é mesmo qualitativo. Mas o treinador conta. E este treinador tem o dobro do valor por causa das pausas para publicidade, que o pessoal chama-lhe para hidratação, que é para publicidade. Porque eles fazem nos bancos
e o menino Ancelotti fala com eles. E a verdade é que o jogo muda nessas pausas. O Brasil tem mais controle de bola, tem mais posse de bola e tem mais presença da bola no meio campo de Marrocos. Marrocos continua a ser a seleção mais perigosa, principalmente nas transições rápidas. Tem uma seleção muito mais forte, parece-me, do que há 4 anos atrás, quando empenou a Espanha e empenou Portugal no Mundial e chegou às meias. Porque tem lá miúdos novos, aquele número 6 que ele lá tem, o jogador do Lille. Esquece. 18 anos. Não, isso devia ser proibido. 18 anos. Não nascer em Portugal devia ser proibido. Minha nota faz uma. nascer em Portugal Como é que ele devia chama? ser Boadi? proibido. Eu acho que é Boadi. Epá, não sei. Boadi. Eu não sei. A exibição que ele faz. Ele sozinho valia mais do que o meio campo todo o Brasil. Com Paquetás e o Lucas e o. Pá, O homem é uma exibição das histórias do também está Mundial. a chegar, Já. como é que ele se chama? O homem o miúdo. Casemiro, né? Com 30 e tal anos. Então, Sim. o miúdo, 18 anos, Sim. encheu o meio campo de uma maneira. Pois o médio da Roma também jogou bastante bem, mas à frente daquele número 6 toda a gente joga bem. Sim, sim, Ele é sim. impossível jogar mal. Portanto, mas o Brasil não foi tão fraco e vai ser uma equipa mais difícil de bater do que muita gente pinta. Eu sei. Uma equipa montada de trás para a frente, arrumada e que aprendeu de um jogo para o outro. Eu sei que é contra o Haiti, mas jogou o Matheus Cunha. E a diferença esteve lá. Já tiveste um Brasil a surfar dentro da área. Não, a verdade é que o que nós Mas estávamos a a questão- comentar há mas a bocadinho questão- de Portugal é que desculpa. o Brasil já teve esse teste, como Portugal vai ter agora com a Colômbia. Mas por exemplo, estávamos a elogiar a Argentina, Sim. mas a Argentina ainda não teve um teste desses contra uma Mas seleção. Marrocos está acima maior. da Colômbia, por Exato. exemplo. Sim, Também mas, acho. mas já é um teste. A sério, o Brasil já o teve Sim. e não perdeu. Aliás, apesar de ter tido uma exibição muito aquém. Sim. Porque- A questão aqui que eu queria O Brasil pegar que o era pessoal ter... pinta tinha perdido ali. Sim, É o que eu digo. claramente. Não foi o Brasileirão, Uhum. mas o Brasil que o pessoal pinta, que é mesmo horrível, tinha perdido com o Marrocos, mas garantidamente. Mas é preciso não esquecer que o Igor Thiago, segundo melhor marcador da Premier League. É verdade. Pois é, com o seu Brentford. Portanto, não é assim tão mau. Chamaste Epá. de sapateiro, não foi? Olha, O homem um só ficou atrás do tipo Haaland. que dentro da Portanto- pequena área, a saltar sozinho, não acerta na bola, não pode jogar, não pode ser titular na seleção do Brasil. O Rafael Leão também acho que é um pouco consensual entre todos os portugueses. Nós também achamos que o Rafael Leão tem um potencial incrível para ser um dos melhores jogadores do mundo. E não é propriamente De acordo. Não Eu é, digo isso não, é há pro- anos. não é propriamente uma coisa que vem de agora. Já é vou uma noção. comentar. Já é uma noção quase geral dos portugueses de há vários anos. Desde que, e Eu não acho foi que tem preciso- vindo a diminuir Sim, com o tem tempo. vindo a diminuir com o tempo. Mas toda a gente diz que o Rafael Leão sempre teve um potencial para ser um dos melhores jogadores do mundo. E tem características que efetivamente o colocam... E já teve épocas mesmo muito, muito boas. exatamente, o colocam em destaque. também. A questão... Não podemos voltar para trás. Eu acho que Nós a não questão- podemos andar com a seleção para trás. não podemos andar com a seleção para trás? Pá, Como eu assim? é que estou velho. E eu lembro-me da seleção ser utilizada imensas vezes para o negócio e imensas vezes para relançar carreiras. A seleção que nós temos hoje não é uma seleção para fazer negócios lá do Jorge Mendes, nem para relançar carreiras. Estás a falar de um jogador que está queimado para todos os adeptos do AC Milan. Há mais de uma época, não foi nesta época que ele se queimou. Sim, mas esta foi mais complicado. Estamos a falar de um jogador que vai receber como treinador um treinador português e que tem menos de 1% de hipóteses de ter continuidade dentro do clube. A receber um treinador português que supostamente seria perfeito, não é, para o potenciar para ele dar o próximo passo. E já não é o primeiro, porque o Sérgio Conceição passou por lá. Sim. Portanto, acho que estarmos a fazer de um jogador na seleção. Mas aquilo ele próprio fechou a porta ao Tudo Milan bem, antes do tudo Ruben bem, Amorim tudo ser bem. A minha oficializado. questão, Portanto, tudo bem, a questão aqui é simples. Há festa em Milão por ele fechar a porta ao Milan. Correto? Pronto. Ninguém do Milan quer o Rafael Leão a continuar lá. Portanto, não há ninguém. Portanto, estarmos a fingir que o jogador na seleção vai oferecer uma coisa que não dá no clube é uma coisa que pode acontecer quando tu olhas para um Vini, que estás à espera que, depois de uma época abaixo no Real Madrid, exploda no Brasil. Mas isso é o Vini. Ou um Mbappé, que está a partir de tudo neste Mundial, que já ninguém acha estranho, não é? Aliás, este Mundial parece a final do Mundial anterior Esquece. entre Messi e Mbappé, quer dizer, com o Alan lá no meio, Façam uma competição para ver quem é que marca mais gols. Santa Maria, que eles ainda estão picados da final. Eu não Mas sei o que é que está a atenção, mas passar. atenção que há aqui um português que entrou para a discussão. Sim, Só hoje, assim hoje dizer. lá caíram 2 batatas. Mas eu continuo na minha, fazer do Rafael Leão uma coisa que ele não é no clube, eu acho que isso é andar para trás na seleção. Isso é andar para trás na seleção. Isto para mim é o jogador. Nós já temos um nível de seleção que não é convocatória porque este fica no clube, então não vem. Aquele está para negociar, então vem que valoriza.
Pá, nós já vimos isto vezes e vezes se encontra na nossa seleção. Pois, em que entre dois exatamente. jogadores é convocado Não o acho- que está para negociar e o que está fechado no clube e que não vai saltar. Fica de fora porque dali não vem dinheiro. Isso aí é o nosso passado e o nosso passado recente. Acho que temos que... E, atenção, estes pseudo-fantasmas de Mas não coisas acho que a seja gente o cria. presente. Eu não acho que seja o presente. Muito sinceramente. Eu acho que é preocupante se for o presente e temos que virar claramente a página. E virar claramente a página é não estarmos a fazer de jogadores aquilo que eles não são há mais de uma época nos seus respectivos clubes. Pá, eu acho que isso é uma aberração. Eu acho que é nos clubes que os jogadores têm que mostrar. Não me interessa, até pode ser no Al Nassr. Mas no lado do Rafael Leão está o melhor jogador da Liga Saudita que hoje jogou muito bem. tem jogadores pagos a peso de ouro e que tem acesso a muitos negócios que muita equipa, se calhar da Premier League ou do topo da Liga Italiana ou da Liga Espanhola, gostaria de ter. Então, da Liga Italiana são poucas as equipas que Sim. financeiramente conseguem concorrer com um Al Nassr ou com um Al Ali ou com o Al Essas equipas Ittihad. grandes do Campeonato Como é óbvio. Saudita, certo? Portanto, eu prefiro muito mais o top 1 da Liga Saudita, nem dá para comparar com um jogador que é persona não grata dentro do AC Milan. Pá, isto não, é um facto. Eu gostava que o Rafael Leão fosse o melhor jogador do mundo, mas não é. E, portanto, viver aqui de coisas que não são da realidade... potencial. Não dá. Ele quer relançar a carreira. A carreira não se relança com a camisola de portuguesa vestida. Isso era outros tempos. A camisola portuguesa é para parabenizar carreiras, não é para relançá-las. A tua carreira está estagnada, então olha, resolve-te. Resolve-te. Não é aqui. Na nossa camisola vestem os melhores. E não pode ser de outra maneira. Não é aqueles que podem ser. Não, é os melhores. E muitos ficaram de fora para estar lá o Rafael Leão. Eu preferia o Mora. Preferia o Kenda. Preferia um puto qualquer que podia já começar a puxar as cordas e a começar a ganhar gabarito. Porque são jogadores de seleção, são jogadores de Mundial. Daqui a 4 anos, dificilmente qualquer um destes dois não lá estará. Se tudo correr bem, sim. Se tudo correr bem, Sim, claro. sim. mas pelo menos fizeram para poder começar a fazer a sua caminhada. E todas as seleções têm jogadores com essa idade, a serem convocados, a ganharem esse ritmo e etc. Portugal teima muitas vezes em jogadores, pá, que são jogadores para negociar, que são jogadores para fazer caroço, que são jogadores para relançar a carreira. Mas achas que o Rafael Leão foi convocado para fazer caroço e para relançar a carreira? Eu acho que sim. Eu acho que é uma aberração. Achas que não têm nada a acrescentar? É assim. Eu É aí assim, não estou muito reparem- contigo. Porque, ok, as exibições não têm sido super felizes, mas hoje marcou um grande gol. Mas nem estou aí Grande por aí, gol. nem vou por aí. Mas é um jogador com características muito diferentes dos outros extremos que tens. Não te podes esquecer que tens João Félix, Francisco Trincão, apesar de eu não gostar nada de o ver lá, Bernardo Silva, são extremos com outro tipo de características. Ok, depois também tens um Pedro Neto e um Francisco Conceição, mas nem eles são assim tão semelhantes, talvez um bocadinho mais o Pedro Neto ao Rafael Leão. Não achas importante ter extremos diferentes também? Achas que é mesmo para relaxar? Eu faço esta crítica exatamente no timing em que ele marcou o gol. Quem me dera a mim, sendo português, que eu esteja completamente errado. E que ele agora exploda, e eu fiquei super contente com o gol, porque se há uma... Pá, quando ele entrou, nós estivemos aqui no podcast anterior, quando ele entrou contra o Congo, eu não gostei da substituição e a minha reação foi, pá, vai que vai dar bom. Vamos ver que vai dar bom. E depois foi o que foi. E hoje íamos pelo mesmo caminho. Sim. Sim, as O primeiras vezes que jogo, ele toca na bola... o gol acaba por ajudar, não é? O gol é que ajuda. Portanto, fiquei contente com o gol, a ver se ele sacode. A ver se ele sacode, a ver se ele... Pronto, se ele Desperta, acende. sim. Pronto, se ele acende ali qualquer coisa. Mas eu continuo na minha. Eu acho que o jogador que está afundado no clube, que está para ser negociado porque é persona não grata no clube, o jogador que não tem ritmo, que não tem regularidade exibicional, não é para jogar na nossa seleção. Para mim, esse jogador nem é para ser convocado. Não, o pessoal fala muito de lugares cativos e aponta para o Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano Ronaldo é claramente um jogador que nos oferece ainda muita coisa, tirando-nos muita coisa. Por causa da idade que tem. Portanto, a equipa tem que dar muita coisa extra para poder ter o Ronaldo. Tem que se moldar. Mas depois também colhe de ter o Ronaldo. Claro. Certo. Porque se a bola lhe cair no pé direito, ou no pé esquerdo, ou na cabeça, dentro da área, a gente depois olha. Continua com 41 anos, quer queiramos, quer não, é o jogador que a gente quer que caia a bola para finalizar. As duas finalizações de hoje, a segunda então, é uma aberração. Sim. É uma Eu acho que aberração. a primeira, A o segunda. bom é principalmente a deslocação. É Mas o a aparecer segunda, sozinho. ele já não como tem aparece. ângulo. Mas Sim, na mas a segunda ele já não tem segunda- ângulo. a segunda- Primeiro ele já não tem ângulo. A segunda parece um passo para a baliza. Mesmo, é mesmo de já, olha, espera aí, eu já fiz esta. Eu lembro como é que isto... Pá, impressionante. Portanto, perdemos muita Já coisa. fizeste, é muito bom. Exatamente, né? Eu lembro-me desta. Calma, Foi que eu- o gol 832 foi este. Portanto, eu continuo na minha. O pessoal discute muito aquilo e depois perde-se o resto. Eu acho que há muito fantasma à volta da seleção
que temos que erradicar da seleção. O Ruben Entendi o que eu Dias quero falava dizer? disso na conferência de imprensa, precisamente por causa do tema da praia. E o tema que foi muito falado e muito... ou seja, foi partilhado, foi mais que partilhado, foi mais que comentado, foi opinado, ou seja, este tema correu todas as redes sociais e todos os canais de televisão e todos os painéis televisivos e efetivamente o Ruben Dias falava sobre isso. Eu acho que muito desta aura negativa que às vezes se coloca em torno da seleção nacional também não é só culpa das pessoas do que vem das redes sociais, é muito culpa do que vem da imprensa nacional e daquilo que vocês constroem e a informação que passam para as pessoas, porque as pessoas absorvem esse tipo de informação e depois tiram conclusões dessa própria informação que é difundida. Já não sei se é obrigatoriamente mau, porque por um lado pode criar algum tipo de problema no grupo, coisas como, pronto, não só a parte da questão da praia, mas a questão dos comentários, que eu estava a falar há bocadinho, das namoradas e das familiares, e por um lado pode afetar negativamente o grupo, por outro pode juntar e unir muito mais o grupo. E a verdade é que eu vi declarações tanto do Diogo Dalot como vi do Ruben Dias, e era tudo muito nesse sentido, falem à vontade. Isso só nos junta mais. E a verdade é que hoje começamos este episódio logo assim. Sim. Toca a referir que o Ronaldo, quando falha a bola, dá um soco no relvado, e quando alguém deixa passar a bola, nota-se a frustração. Eu acho que tudo à volta, eu não gosto de ver todo esse burburinho fora campo à volta da nossa seleção, mas não sei até que ponto é que não acaba por ser positivo, se não deixa o grupo mais junto e com mais vontade. Mas é uma coisa, eu percebo que a manchete valha dinheiro. Se tem Ronaldo, vale mais dinheiro. Se tu estiveres Certo. em Inglaterra e fizeres uma notícia da seleção portuguesa contra o Congo, ninguém quer saber. Ou na Argentina, ou na França, ninguém quer saber. Mas se meteres o nome do Ronaldo, já vai toda a gente ver. E depois, isto não é uma cultura que é nossa. Porque esta coisa do tabloide, como nós já falámos imensas vezes, Sim. e transformar o jornal desportivo e os teus colegas, Deixa-me de parte. o jornal É que desportivo... foi os teus colegas com voz de Bruno Carvalho, por isso atenção. Não, eu não falei a Bruno Carvalho, mas posso fazer o Bruno Carvalho e a vossa parte. Agora, a questão é o fazer destas coisas, uma imprensa cor-de-rosa. Porque é uma imprensa cor-de-rosa, isto. É uma coisa que nós temos que nos habituar. Infelizmente, temos que nos habituar. E os jogadores têm que ser, de certa forma, comandados. Não é? Eu lembro-me do Mourinho falar de que colava capas dos jornais no balneário. nos balneários. Portanto, com as críticas e não sei o quê. E quando a equipa não estava bem e era humilhada em algum resultado, era aí que o Mourinho dizia dia de folga para toda a gente ir à rua. Não é para ninguém ficar em casa. É toda a gente estar a cara na rua. Portanto, estamos a dar o exemplo de um treinador que era conhecido como um mastermind, não é? no trabalho à volta daquilo que era o juntar uma equipa. Sim. E um treinador que Blindar quer o queiramos, balneário. quer não, teve imensos jogadores a chorar por ele, a jogar lesionados e infiltrados por ele, magoados por ele. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu com o Inter de Milão, não é? Em que tu tens jogadores, tipo o Materazzi destruído por ele se ir embora e coisas do género. Sim. Portanto, eu acho que temos é que dar a volta, entendes? Não vale a pena. Aceitar que é a realidade. Não vale a pena. Aceitar que é a Exatamente, realidade é demasiado estúpido, temos que fazer diferente, mas também temos que entender que não vale a pena. Este virar cultural não se vai fazer de um dia para o outro. Tens um jogo contra o Congo em que tens tanta coisa para falar e vejam só do que é que se falou. Falou-se de Gonçalo Ramos Ronaldo, dupla de centrais, falou-se de ir à praia, falou-se da Georgina, da irmã do Cristiano Ronaldo 1, da irmã da Cristiano Ronaldo 2. Andamos Do nisto. João Neves, que de repente Exatamente, já era... namorada do João Neves, que era fake news e que não sei o quê. Não vale a pena, pá. Temos que fazer diferente, mas também temos que perceber que para virar esta nuance cultural... e atenção, Temos que tocar com o dedo na cuidado, ferida. mas cuidado, porque a mídia, eu entendo que uma mídia que não queira nada com a nossa seleção, uma mídia britânica, faça determinadas notícias. A mídia portuguesa ter notícias que tem que ter a noção que são nefastas, nocivas para aquilo que é a nossa seleção, hoje... Colocar o Cristiano Ronaldo no banco, que é uma discussão perfeitamente plausível, tivemos lá aqui no último programa. Sim. Hoje era quase impossível. Tática, Era quase impossível. Porque ia estar a dar razão a todo esse burburinho. De que os jogadores não passam a bola ao Cristiano, não querem o Cristiano, não oferecem ao Cristiano, não sei o quê, ninguém mete a bola no Cristiano. Certo. Tiveste não sei quantas pessoas nas redes sociais a insurgir-se relativamente a isso. Hoje meter o Cristiano no banco, que era uma opção tática perfeitamente admissível, meter o Gonçalo Ramos a titular. claramente. Toda a gente entende isso. Vai, agora joga o Gonçalo. Não há problema, ninguém morre. Está tudo bem.
Hoje a fazer isso era dar razão a esse burburinho todo. O homem quase que é obrigado hoje a jogar com o Cristiano titular, só por todo o burburinho que se fez à volta da seleção, que vai ganhar força. Com o Cristiano, podemos ao menos ter uma hipótese de calar estas bocas. Mas depois o que é que acontece? Amanhã o Messi marca mais um golo, já vão transformar isto em qualquer coisa negativa do Cristiano. E na imprensa portuguesa também. Porque e vais o Cristiano ter... Ronaldo tem 2 golos e o Messi tem Pronto, 6. e depois o Instagram vai estar todo cheio de GOAT, todo cheio de Messi GOAT, em Portugal. E depois o pessoal diz que ter uma carreira do Cristiano é mais difícil que a do Messi. Porque o Messi jogou protegido dentro do Barcelona e esteve sempre no Barcelona e criado no Barcelona, né, à volta de uma super equipa do Barcelona, uma estrutura do Barcelona, tanto de treinadores como de colegas, e Iniestas e Messis e pseudo-bolas de ouro, que não as ganhavam porque o Messi é que as ganhava, porque se não fosse ele... Sim, se o Messi saísse, ganhavam os outros. Pronto, e não sei o que eu sei mais. A razão principal pela qual o Cristiano tem uma carreira mais difícil do que a do Messi é que tu não tens esta discussão na Argentina. Não existe. Não existe, porque os argentinos não vão fazer uma coisa que é negativa para a sua seleção. Percebes? Estamos a falar dos 2 melhores jogadores que a gente viu. Por acaso não sei se estou de acordo contigo. Verdade. Porque a Argentina também já passou por fases difíceis. Aliás, eu lembro da altura em que, já não sei precisar o ano, mas eu lembro que o Messi chegou a renunciar à seleção. E foi numa altura em que, até na imprensa argentina, o Messi era o culpado de tudo e mais alguma coisa. Não sei até que ponto é que na Argentina também... Claro que agora já não. O Messi acabou de ser campeão mundial no último Mundial. Por isso, tem outro tipo agora de estatuto da própria seleção. Eu estava a olhar há bocadinho para o chat. Mas tu vês argentinos a carregar Ronaldo Gol em todo lado? Entendes o que é que eu quero dizer? Eu estou a falar deles sim. Eu já vi o Garnatos fazer parecido a isso. Pronto, colega do Ronaldo, jogador do Manchester United. Mas né? argentino. Pronto, está bem, mas isso é uma opinião que é como a do Thierry Henry. Que é criticar o Ronaldo quando foi saco de pancada do Ronaldo, quando o Arsenal é das equipas mais humilhadas pelo Ronaldo em pouco tempo, e depois vai para o Barcelona e aquilo também não portanto, isso aí é aquela coisa que, pronto. O teu ponto é, achas que os argentinos não são mais nacionalistas? Nem sequer é, não é só isso. Não é uma só questão isso. de ser mais patriota. A discussão já é estúpida nas suas genes. Certo. Pronto. Cada um prefere o que prefere. Exatamente, mas é devíamos estúpido. aproveitar era os dois. Exatamente, foi isso. Acho que o ponto Quem era gosta de futebol aproveitou os dois, claramente. Óbvio, sim. Porque não dá para não aproveitar. E somos todos privilegiados por estar a viver nesta... Agora, para uma pessoa portuguesa, eu percebo que se for fã do Barcelona, não é? Pode ter uma maior proximidade com o Messi. Se uma pessoa for fã do Liverpool, não é? Pode ter um bocadinho de o raio do Cristiano Ronaldo, pronto, é impossível. Mas eu continuo na minha, pá. É uma discussão que é tão estúpida e depois ainda para mais, os jogadores sendo os melhores que nós vimos no nosso tempo, de longe, são os dois. Aliás, eu acho que vamos morrer todos sem ver mais nenhum, como aqueles dois. E depois tinham características tão diferentes. Eles sempre foram tão diferentes em termos de características. Portanto, são tão bons de maneiras diferentes. Portanto, é comparar água com o azeite. Nós precisamos das duas. Portanto, eu acho que é uma discussão tão estúpida. Eu gosto mais do Ronaldo, porquê? Acompanhei a carreira dele mais de cedo, era do Sporting. Mais perto. Também. Depois é a seleção, estou a torcer pela seleção. Eu não estou a torcer pela seleção da Argentina, pá. Estou a torcer pela minha seleção, tipo, vi o que é que ele fez com a seleção. Pronto, uma pessoa vai seguindo, vê os jogadores portugueses que vão lá para fora. Entendes? Portanto, tem uma proximidade maior. Não é? Eu também gosto mais do Bruno Fernandes, pá, não é? Do que outros jogadores incríveis do Zidane. Sim. O Zidane foi superior ao Bruno Fernandes, mas eu gosto mais do Bruno Fernandes. Não é? Tenho outra ligação. Visto mais. Pronto, é normal. Agora, eu adorava ver o Zidane a jogar à bola, entende? Não estou aqui a criticar o Zidane de maneira nenhuma, isto é uma aberração. Agora, veremos o que é que vai acontecer no próximo jogo e quando voltar a faltar Ronaldo. Porque a malta está toda à espera. Sim, eu acho que isso acontece muito. Isso para mim enjoa-me. Sim, e vai ser sempre o bote expiatório. Olhando aqui para o chat, nós já quase respondemos a esta pergunta, mas posso voltar a fazer, até porque tem aqui algumas nuances diferentes. Até que ponto a nossa defesa está preparada para os jogos eliminar, tendo em conta o facto de ainda não ter sido testada? Tínhamos falado isto há pouco sobre o facto de Colômbia ser o grande teste desta fase de grupos para Portugal, não só do ponto de vista defensivo, mas sobretudo até para o nosso ataque. E efetivamente o jogo contra a Colômbia será o grande teste pré-fase a eliminar, não é? Deste campeonato do mundo, onde ainda podemos apanhar uma seleção. E foi mais... uma das minhas críticas ao jogo de hoje, que é ter o Vitinha como número 6 a ganhar 2 ou 3-0.
Sim. Acho que podemos perfeitamente adaptar e dar outra segurança à nossa defesa. Mas também já falámos de que contra uma Colômbia é contra uma seleção que é daquelas que já é coisa e contra essas seleções é que tem que jogar os melhores. Portanto, João Neves, Vitinho e Bruno Fernandes não se mexe. E vai de encontro com a pergunta anterior, que tinha a ver até com o facto de se lançar logo de início, Roberto Martínez lançar logo de início um médio defensivo, ou um médio com características mais defensivas, um Rubén Neves, um Samuel Costa. Não sei se queres dizer alguma coisa Não, extra. a mim descansa-me que o Ruben Dias esteja bem fisicamente, porque acho que é uma peça fundamental na nossa defesa, nem que seja só pela experiência, que não é só, é também pela qualidade. Mas eu gosto muito do Tomás Araújo e falámos muito do Tomás Araújo ao longo da época. Sim. Mas é diferente. É diferente, nem que seja pela experiência deste tipo de competições, claro. É diferente. Por isso espero que o Ruben Dias esteja a 100% para esses jogos. Vamos deixá-los ser testados. Sim, certo. Exatamente. Certo. E houve muita gente a crucificá-los por causa de um erro num canto muito bem batido pelo Congo. Sim. E já estavam ali, já cascar o Tomás. Um erro que podia ter acontecido ao Ruben Dias. Não... Vês o lance, o Tomás tem 2 segundos para se reposicionar, dar 2 passos para trás, antes da bola sair. Se esses 2 segundos ele não se mexe, está batido, acabou. E sem dúvida que é mal batido. Mas a bola é muito bem colocada. É bem marcado, o cruzamento é bom. Esquece. A ausência de ele adormeceu 2 segundos. Naquela dupla de centrais. Ainda para mais. Para mais. Sim, são 2 jogadores que não estão habituados a jogar juntos. A grande questão será outra dupla de centrais, porque efetivamente Ruben Dias e Renato Veiga parecem estar bem, pelo menos neste jogo. Não houve sinais de qualquer questão física que qualquer um dos jogadores tenha, mas a verdade é que tanto Tomás Araújo como Gonçalo Inácio já demonstraram essas queixas, O Tomás Araújo não teve na ficha de jogo, por exemplo, no jogo de hoje. O Gonçalo Inácio não foi opção nem no primeiro nem no segundo jogo. Foi contra a Nigéria e percebe-se o porquê. Exatamente. Fisicamente está muito em baixo. Contra o Torrense. Ou seja... Pois já não é de agora. Já não é de agora. Exatamente. E havendo um outro... Esperemos que não é? Mas imaginemos que o Ruben Dias ressente-se de uma lesão. Nós não temos, efetivamente... centrais, teremos de testar um Rubén Neves, provavelmente, a defesa central, teremos que testar outro jogador. Sim, mas repara, a entrevista Samuel Costa, António por Silva, exemplo. A entrevista que o António Silva deu inviabiliza que o António Silva lá tivesse. Portanto, quem tivesse dúvidas se o António Silva era para ir ao Mundial ou não, estás a aproveitar era para pegar não era preciso meter dentro do campo. O homem nem sequer está no Mundial, estás a aproveitar. Mas não é para preciso meter dentro do canto, é só pegar no microfone. Então, António, diz e pronto, já está bem, pode, obrigadinho. E já toda a gente entende. Portanto, quem quiser ir ver a entrevista, faça o favor, mas vocês vão ficar estupidificados com aquilo que foi dito. Achas que ele colocou um risco no próprio nome dele, numa futura convocação com o Roberto Martínez? Eu acho que é uma convocatória. Eu acho que é... Eu não sei, há muitas coisas que nem sequer se entenda. Porque tu percebes onde é que está a cabeça do jogador. Vimos muito benfiquismo. Sim. Aliás, é um dos capitães. E muito bem. Atenção, isso é uma coisa positiva. Exatamente. Tu um dia se experimentares vais gostar. Isto é palavra de amigo. Isto é palavra de amigo. Eu reconheço nos outros clubes aquilo que eu reconheço no meu. Portanto, uma pessoa que tenha amor à camisola... Mas é o benfiquismo em si. Se um dia experimentares, vais gostar. Claro que sim. Portanto, eu aí respeito. O adepto acaba por ter outro Eu acho que esse foi o ponto forte. A maneira como ele se pronunciou como adepto do Benfica, como jogador do Benfica. Mas de resto, portanto, há aberrações na entrevista. Para mim, a pior de todas é ele estar a dizer que... Para quem viu a entrevista sabe já para onde é que eu vou. Que é, se o Pep tivesse falhado, se o falhanço do Pep tivesse dado golo... Reparem nisto. Hein? Se o falhanço do Pep tivesse dado golo... Contra a Eslováquia. Contra a Eslovénia. Eslovénia. Ele teria sido menos criticado do que ele. Mas tu discordas disso? É assim, o problema não é... Não, estou a verdade, discordas ou concordas? Não, o problema não está aí. O problema é ele achar... Que tem o mesmo estatuto que o Pep. É isso? Não, é ele não compreender porque é que isso acontece. Não é? Que é uma questão acaba por ser uma questão de estatuto, não é? É uma questão de estatuto, é uma questão de carreira, é uma questão daquilo que é conquistado pelo jogador em si. É simples. Tenho 2 questões para te fazer e não estou aqui para estar a defender o António Silva só porque é Já sei o que é que vais dizer. O jogador mais jovem tem mais margem de erro. Não. Primeiro ia pelo contexto do jogo. Não, mas já agora. Mas também, mas nem é por aí. Primeiro o contexto do jogo. O contexto do António Silva foi um jogo com a Geórgia, onde já estávamos, já nos tínhamos qualificado. O jogo do Pep, o lance do Pep foi num dos últimos minutos
antes dos penaltis, se eu me recordo Certo. bem. Certo. A gravidade do erro é completamente diferente. Pronto, logo aí, tu falaste bem logo ao início, na minha opinião. É que tu falaste da gravidade do erro do Pepe. Ou seja, é mais grave. O Tinha erro, tido efeitos o erro piores do para nós. António Silva não é um erro. É toda uma exibição contra a Geórgia desde o primeiro ao último minuto do jogo. Mas não é ele, um mas erro. ele referiu-se ao quê? Ao erro. Mas o problema é que tu não te podes referir ao Aliás, erro. toda a tu estás-te competição a foi referir muito a outra infeliz. coisa. por parte do Ora, António Silva. ora, é exatamente. O que isto é o quê? É mandar areia para os olhos das pessoas para ver quem é que se esqueceu. O António Silva até é um jovem e normalmente nós temos maior margem de erros para os jovens. E não é Esperamos normal. menos erros dos mais experientes, dos mais Exatamente. batidos. Sem dúvida. Quando um jogador mais experiente comete um erro é que nós metemos a mão na cabeça. Quando o Ronaldo falha um golo, é muito mais criticado do que quando o Gonçalo Ramos falha um golo. Por exemplo, É e logo, naturalmente. é logo, é Então, logo. para os jovens já estar mais queimado, é porquê? Ou É porque comete mais erros. Mais erros. Exato. Quer dizer, é porque já são erros em cima de erros e momentos de tremelique, claro, que nem é o erro, é a própria exibição em si, que é carregada de nervosismo e que mete em causa tudo aquilo que é a confiança que tu tens que ter à volta de um central. Tu olhas para o Pepe, quem é que desconfia do Pepe? Maltinha, está toda a gente, vai tudo fazer um xixizinho num canto do adversário, não há problema. Está lá o Pepe. Olha, Pepe. não sei o quê, está lá o Pepe. Olha, o Pepe, Não o há Pepe ainda problema. dava jeito nesta Pronto. seleção, tendo em conta Então, e agora o que é que todas- eu todas- já viste o que todas é as que tu questões comparar? físicas que Tu já viste o que é te comparar? Tu queres que as pessoas reajam a um erro teu como reagem a um potencial erro do Pepe? Ou um erro do Pepe que potencialmente podia ter dado golo? Repara no que é que ele está a dizer. Essas é uma palavras aberração. do António incomodaram. Tu nem sequer sabes quem é que tu és, o que é que tu representas dentro do futebol português, nem o que é que o Pepe representa no futebol português. E é engraçado, porque acho eu, uma criança de 14 anos consegue entender aquilo que é patente, o estatuto, a carreira, e aquilo que é a reação do público à imagem que aquele jogador transmite. E quando aquele jogador que transmite isso tudo falha, para nós é um choque. Porque é fora do que nós estamos à espera. Quando uma pessoa não nos dá confiança e que nos prova que não merece essa confiança vezes e vezes sem conta, não existe paciência. Pode haver um bocado de culpa dos Tu mídias. consideras que o António Silva errou mesmo vezes e vezes e vezes sem conta na seleção? Exatamente. E em Portugal também. Aí é que está. O António Silva ainda hoje não conseguimos perceber qual é que é o resto da carreira do António Silva. Ainda hoje existem muitas questões acerca do Porque António Silva. já nos mostrou coisas muito boas. e Sem coisas dúvida. más, sem dúvida. Exatamente. Portanto, ele tem é que perceber. Aliás, que a próxima- a época acho que ele que a faz com o próxima- Roger Schmidt na Liga dos Campeões então é formidável. Sim, mas a próxima época poderá ser efetivamente o grande ponto principal, ou o ponto-chave para, Mas eu acho que para o perceber jogador que tem que tipo de perceber. futuro terá a Mas carreira mas do o António jogador Silva. não é vítima de perseguição. O jogador tem que perceber que estávamos aqui todos a bater palmas e que precisamos de centrais titulares na seleção. Tu olhas para os centrais de Portugal, é provavelmente a posição que levanta mais questões. Neste momento, sim. Então pronto, estamos a falar de um que Apesar do Renato Veiga em estar- vez de nos dar estar uma muito bem. titularidade absoluta, em que claramente mostrou várias vezes, sem dúvida, que mostrou várias vezes que teria condições para tal, nem sequer é convocado e ainda tem saudades. Então isso a culpa é de quem? Sem que tu mencionaste o nome dele no dia da convocatória, porque poderia, e a pergunta até vem daí, por causa da questão de um quinto central, se fazia sentido ou não. Sim. E o António acho que seria o mais óbvio estar na convocatória. E faz sentido por duas razões. Até Pela pelas questão questões física de habilidade do Tomás e do sim, Ruben, pelas e do Gonçalo. habilidades E do físicas. Gonçalo. E do Exato. Gonçalo. Portanto, é que não faz mesmo sentido não levares o central o quinto extra. central. Porque Exatamente. tens uma data deles a vir de lesão São ou três. totalmente São condicionados. três, só o Renato Veiga é que estava totalmente É que está apto. bem, os outros três estão todos Sim. condicionados. E mesmo assim, o Careca não o leva. Pá, algo de errado não está certo, pá. Algo de errado não está certo. Mas pronto, tudo bem. Mas será Ruben Neves a opção para central, Eu acho A que sim. quinta, caso sim. não tenhas um A quinta, segundo sim. central? Teoricamente sim. Então e mais seleções, Disponível. sem ser o Brasil? Queres atacar qual? Argentina? Não, eu quero Espanha? atacar uma que me está a desiludir bastante. Turquia. Vi os jogos. Não, a Bélgica. Ah, ok. Estive a ver o jogo da Tem o Bélgica. Luka Bacchio. Nem só por isso, mas também tem o De Bruyne, também tem o Lukaku, que são jogadores que eu gosto. Está-me a desiludir muito mesmo. Vi o jogo agora, principalmente com o Irão, e depois, a partir do momento da expulsão do jogador belga, o jogo muda drasticamente. Por isso, e esses últimos minutos já são um bocadinho diferentes do jogo em si. Agora, a Bélgica, para mim, está a ser uma das ilusões deste E não Mundial. colocas a Turquia nesse slot também? Também. Naturalmente não, já é eliminada, Quis só especificar a Bélgica porque vi esse jogo ainda com mais atenção e de facto há muito pouco. Aquilo que se criticou a Portugal
contra o Congo e viu-se muitas semelhanças, porque a Bélgica também acabou por jogar contra equipas que estavam um bocadinho mais retraídas. O Irão também estava praticamente encostado a fazer uma linha às vezes de 7 lá atrás. De 7, atenção. Era o estreito de Orbush, aquilo. Que tinhas Trossard, tinhas Kevin De Bruyne, tinhas Lukaku, tinhas todos e mais alguns a tentar furar aquela muralha e não conseguiam. Mas era tudo muito, muito pouquinho, muito pouquinho. Por outro lado, gostava de destacar de uma forma muito positiva tanto a Noruega como a França. Gostava de pôr aqui também o Cabo Verde, mas eu tenho medo da reação aqui do meu parceiro Zorla, que até já está a respirar de forma diferente. Então, mas vamos por partes. Vamos Dá por para partes, falar sim, senhor. Vamos fazer tipo flash interview das equipas. Exatamente. Então, vá, queres ir ao qual? França. A Bélgica eu já fechei, era só isto, dá-me tudo ali bastante, porque não há criatividade nenhuma. O Equador também. Nenhuma. Muita posse de bola, muito passe, mas o Equador falha 350 golos. E era uma das seleções que Tinha nós esperávamos que fosse expected mostrar, 4. que fosse mostrar alguma coisa de positivo, até tendo em conta Falharam os gols todos. tendo em conta aquilo que foi a fase de qualificação para este Mundial e até os jogos que teve. Eu não sei, porque a malta é que me falou do Equador imensas vezes. Tinha muita gente a falar comigo, olha, velho, cuidado com o Equador. Sim, certo. E sem dúvida que eles queriam. Eles têm sempre a bola no pé e chutam, mas olha, marcar golos é impossível. É impossível. A Turquia, já houve gente a queixar-se que não tinha um entrosamento, né? Próprios jogadores dizer, trouxemos uma equipa para o Mundial que nunca jogou junta. Certo. Sim. Montes de posse de bola também, bastante dificuldade contra bloco baixo e depois a levarem golos em contra-ataques e tal. Atenção que a Turquia faz 0 golos e 0 pontos sem jogar contra o teórico favorito do grupo, que era os Estados Unidos. Sim. Portanto, isto não é 0 pontos a jogar como o Senegal, a jogar contra a Noruega e contra a França. Portanto, isto é completamente inadmissível. É jogar com o Paraguai e a Austrália. Nem sei o que é que está a acontecer. A Turquia é uma boa seleção. Com bons jogadores. Bons jogadores. Não é o Actor Koglu, calma. Os outros. Também é. O Arda também Güler é, não joga. também é. O Arda Güler. O Arda Güler joga. O Ildiz. O Ildiz. Brahim. Agora, Denis Gul. não. Também não. Também se fartou de falhar. Agora, sinceramente, eu depois dele pisar, eu vou para a Argentina. Pelo ponto positivo. Eu tenho 3 Estamos seleções. a analisar os pontos. Não, flash interview. Não, flash interview. Ok. A gente Flash à Bélgica fomos. Pronto, agora ao vou Brasil, eu ao vou para a Cabo. Argentina. É a melhor seleção para nós aprendermos a jogar a bola. Está com um jogador que anda a passo, que não defende, que mais vale ter a bola as mãos dentro dos bolsos, que é o Messi. Tem que oferecer mais por ter o Messi. E tem jogadores para isso. E depois o que é que Principalmente no acontece? meio Está bem, mas até tem no banco. Porque para o Messi andar lá está o Lautaro. Alvarez. Está o Alvarez no banco. Álvares. Está o Lautaro a titular o Alvarez no banco. Sim. É uma aberração, não é? Um jogador que o Atlético de Madrid diz que é 500 milhões, não, está no banco para jogar o Messi. Ligados à corrente. Uma intensidade nos jogos deles, uma coisa, só tipos a correr para a frente e para trás. Tu não sabes que corre mais rápido a bola do que eles, ou são eles que correm mais a bola. Olha, uma confusão. Correm para a frente, correm para trás, é tabelinhas, tudo Não ao primeiro falam, toque. não precisam de falar Tudo ao visto o primeiro- primeiro gol do Messi agora neste último jogo. Não esquece. Aquilo é uma maravilha. Mas o Messi não pressiona, faz mal. O Lautaro trabalha e depois quando o Lautaro estiver cansado metemos o Alvarez e trabalha o Alvarez. Messi descansa aí. É pelo corredor esquerdo, pelo corredor direito, pelo meio. Toda a gente a jogar de primeira, a bola rapidíssima e não há cá debilidades técnicas. Aquilo é bola lisinha, não há cá uma carambola, uma bola enrolada. Aquilo é pá, parece que estás a jogar PlayStation. E toda a gente a correr. Para a frente, para trás, para os lados, para dentro. Minha Nossa Senhora. E depois, oferece isso tudo ao Messi e depois perguntas ao Messi, dá lá um troco. E o Messi, queres o troco? Queres um penalti em andamento? Toma. Mano, esquece, pá. Esquece. É impressionante. O Messi encaixa ali na perfeição. Mas aquilo é a Argentina mais o Messi. A comunicação social está a fazer muito ao contrário, que é o Messi e o resto, mas a Argentina mostrou um nível excepcional. Ainda não teve um verdadeiro teste, Sem dúvida. portanto preciso de ver seleções melhores, mas é assustadora a intensidade com que aquela seleção joga. Assustadora. Aliás, se for jogar contra Portugal agora, depois deste choque elétrico, né, deste desfibrilhador que foi este jogo contra o Uzbequistão, Portugal vai passar mal. Eu acho que qualquer seleção passa dificuldades com a Argentina. É Não de só uma Portugal. intensidade. Ouça, aquilo são cães a correr atrás da bola. O jogador que perde a bola é o primeiro jogador a tentar recuperá-la.
Ele cai no chão, parece que tem molas. Achas que num Portugal-Argentina, Portugal não tem qualquer tipo de hipótese? Não. Acho que qualquer seleção, É que o Sarlac não disse isso. qualquer Estou só a seleção, questionar. cuidado com o papai Cris contra a Argentina. Cuidado com o papai. Estou a perguntar. Cuidado, Era o sonho do cuidado mundo do com o futebol ou não? papai. Existe Era a possibilidade, ou não era? Cuidado. existe a possibilidade de se defrontarem nos o Barcelona quartos, invencível, julgo eu, que não era quartos esta ao meio. Argentina, foi batido. Eu adorava. Um Portugal-Argentina. Era coisa eu linda. adorava. E- Mas mais tarde. Se Adorava. tudo correr bem, pode ser um acreditem, Portugal-Brasil o que eu estou a dizer, e depois um o que eu estou a dizer Portugal-Argentina. é simples. Se virem o jogo da Argentina, é óbvio que ainda não tiveram um teste verdadeiramente mais forte, e é nesses jogos dificílimo a debater, tanto do ponto de vista defensivo como Ainda ofensivo. não sofreu qualquer gol. É de um mérito daquele treinador. Está a fazer um trabalho, pá. A equipa joga por todo o lado Scaloni. com uma velocidade incrível, excepcional, muito acima do que eu estava à espera. E depois, com o troco. Com o troco. Com o troco. Cuidado. Com o porque troco é uma boa expressão. Depois Porquê? com o troco lá na frente. Porquê? Porque eles estão sempre a pagar. Os jogadores argentinos estão todos a pagar. E ele a Todos a pagar. distribuir. Todos a pagar. E depois precisam do troco. E depois aparece o anão, né? Devagarinho de Quaresma chinelos. chama o baixinho. Devagarinho, mano. Um anãozinho ali. E ele, queres o troco? Toma. Queres quanto? Toma. Encosta. Mas não tens... Encosta. Mano, impressionante. Ele, quando se mexe, bate a defesa toda. Ah, mas o primeiro toque... Mano, não é preciso mais toques. Não é preciso mais toques. Sim, o primeiro toque é. Não é preciso mais toques. Não é preciso mais Eu, toques. eu no lote É incrível, pá. O Messi é incrível. Naquela seleção, o Messi... Está tudo muito entrosado. Está tudo- Mano, não vale a pena. Não interessa se ele tem 25. Porque aquilo não é o Messi mais 10. Mas por isso é que as convocatórias também Entendes? do Lionel Scaloni não mexem muito, porque ele normalmente leva sempre o mesmo grupo. Mas ele nem sequer joga. O Messi joga muito poucos minutos na caminhada até ao Mundial. Sim. Da Argentina, ele descansa. Ele anda lá a passear em Miami e vai para a Ainda Argentina houve- passear. E como o Nuno referiu há pouco, houve muitas, no início desta fase, ainda teve pós-Mundial 2022, em que se tentou perceber se o Messi efetivamente ainda poderia jogar mais um Mundial ou não, porque houve essa dúvida de Messi terminar a carreira após conquistar o Mundial 2022, e a verdade é que ele aparece aqui no Mundial 2026. 5 Não- gols em 2 jogos. E 5 golos em 2 jogos, os 5 golos da Argentina nestes 2 jogos, e numa Argentina que também, efetivamente, a nível defensivo, ainda não sofreu qualquer tipo de Não, gol, não, nem reparem. qualquer tipo de oportunidade. Esqueçam, treinador, os outros colegas todos a dar o litro, a dar o extra. Está toda a gente a jogar 110% para poder jogar com o Messi. Não se nota que tens um jogador com 30 e muitos anos dentro do campo. Não se nota. Porque está toda a gente a dar 110, 115% do ponto de vista de intensidade e de fisicalidade. Os jogadores estão literalmente ligados à corrente. Parece que estão no pico da época. Estás a ver aquele pico da época que os jogadores normalmente têm a meio da época? Para impressionante, não sei, eu não percebo como é que isto é possível, mas é assustador. Portanto, Argentina, precisamos de ver um teste mais forte, mas até agora o que eu vi, esquece. Então Muito vamos perigoso. a outros candidatos. Como Mais. Não, ele a lança Alemanha. outra. Não, eu tinha. Não, já falando em quem não apanhou grandes testes, que estavas a mencionar agora a Argentina, acho que faz todo sentido mencionar aqui a seleção que já teve 2 testes gigantes, que é Espanha e Uruguai. De chegar, vermos Cabo Verde, chegar ao Mundial. Eu sei que tu és muito crítico destas seleções. Tu já, a partir do momento em que tu começaste, e não te quero trazer para mais memórias, Olha agora. mas a partir do momento em que tu começaste a criticar da forma como criticaste o nosso querido Torrense, eu percebi logo que depois, com o início do Mundial e as críticas aos Haitis, aos Panamás, aos Uzbequistões, eu percebo que não seja a tua praia de todo. No entanto, é obra uma seleção como Cabo Verde ter empatado com a Espanha e com o Uruguai. Nós não estamos a falar de um Cabo Verde empatar com o Com a Haiti. Espanha teve alguma sorte, não é? Por favor. E contra o Uruguai. Mas repara, Também, mas contra a eu Espanha sei, foi mais que é uma gritante. seleção de autocarro. Não, contra o Uruguai também teve bastante sorte. Sim. São mas, 2 golos Mas, que marcam. mas contra a Espanha Não, foi e um o- jogo, foi um nulo, não Com é? todo o respeito ao vozinha, ele teve a isto para perder os seguidores todos. De voltar ao que tinha antes. Quando começa a fazer assim, teve a isto. Não, mas a verdade é que tem que se dar o mérito. As seleções têm que se bater com o que têm. E foi a conversa que nós tivemos no Sporting do Riense. Claro que dá para criticar, as equipas jogam muito defensivamente, para o autocarro, estilo Casa Pia, Alvalade, há 2 ou 3 anos, que também te marcou. Em todas as épocas, não Pronto. vale a pena. Estilo essas equipas. Mas nós temos que perceber que as equipas têm que ir para campo com o que têm. E depois ou fazem algo muito bonito ou fazem algo... São só mais uns que levam uma goleada de 5 ou 6, 0. Podiam ser Curaçao, que levou 7-1. 7 da Alemanha. E que depois empatou. Certo, mas com a Alemanha levou 7.
Cabo Verde joga Primeiro com gol do Espanha Mundial. e Uruguai. Primeiro Acho ponto. que é um feito inédito e é uma surpresa para todos nós. Não podes dizer que não é uma surpresa Certo. para ti. A minha, É, questão é, aqui, obviamente, a mas- minha questão aqui é que o futebol tem duas dinâmicas claramente diferentes. Que é, uma delas é quando tu estás a ver o jogo porque queres ver um jogo de futebol. Outra delas é quando estás a puxar ativamente por uma equipa. Certo. É tipo Portanto, a torcer. Quando Como o é teu... óbvio, certo. para uma pessoa da Nova Zelândia, os melhores jogos do Mundial vão ser os jogos da Nova Zelândia. Isso vai ser igual Claro. com um tunisino relativamente à Tunísia ou De acordo. Um de acordo. panamiano em relação ao Panamá. panamiano. É? Fogo, Não é sabias? difícil. Panamiano é muito difícil. mas não, tens vários, tanto a Jordânia, etc. Certo. etc. Ou seja, quando estás a apoiar o teu coração Pronto, vibra de eu outra não forma. De acordo. eu, Cabo Verde, não coloco nesse lote de equipas muito frágeis neste Mundial, porque uma pessoa tem coração, não é? Coração? Sim, tem coração, tem a proximidade, pronto, não é? Certo. Aos Palopes, portanto Sim. uma pessoa quando vê Cabo Verde está a torcer por Cabo Verde ativamente, não é? Como Sim. está a ver o Haiti. Sim, mas Cabo Verde Não podia dá ter para jogado comparar. com a Espanha e ter levado 5 ou 6. Está bem. E tá não só bem. empata com a Espanha, como empata Tá bem, com o mas Uruguai. repara uma coisa, o problema não Pá, está é aí. surreal. O problema é, o jogo foi incrível ou não? O jogo contra a Espanha, para nós, foi incrível ou não? O jogo contra o Uruguai, se calhar foi dos melhores jogos do Mundial para quem tivesse a torcer por Cabo Verde como eu estava. Entendes o que eu estou a dizer? Se eu não conhecer Cabo Acho que Verde os de lado resultados nenhum... foram incríveis. Está bem, se eu não conhecer Cabo resultados. Verde de lado nenhum... É formidável. Se eu Sim, os não resultados, conhecer sim, Cabo Verde de lado nenhum, é claramente das equipas patinho feio a que vai fazendo resultados mais surpreendentes. Tem 2 jogos Pois. em que não é só underdog, é E vai super ter agora um underdog. teste diferente. Pronto, Uma equipa um mas eu bocadinho não mais forte. consigo comparar, porque mesmo que eles levem 7 a seguir, eu estou a torcer por Cabo Verde, entendes o que eu quero dizer? certo. Porque pode acontecer, mas vocês entendem onde é que eu quero chegar. É tipo, mesmo que eles levem 5 a seguir, eu estou a torcer, portanto é uma dinâmica de sofredor, percebes? O pró-adepto é diferente. Mas Para o está um passo de garantir uns 16 sem aos de final. dúvida, Porque sem as dúvida. duas principais... Claro, é de parabenizar o Surpreende que toda a gente. conseguiu. E surpreende toda a gente. A questão é, não se pode, quando eu digo que é um futebol que não é aprazível, que é um futebol que para mim é intragável, não dá para colocar aqui. Porque se eu fosse tunisino, os melhores jogos do Mundial eram de Tunísia, que tem um futebol intragável. Percebes onde é que eu quero chegar? Portanto, Cabo Verde eu não consigo ver com esses olhos porque estou a torcer por Cabo Verde. Portanto, aquilo é um espetáculo dentro do espetáculo. Por mais que o futebol não seja apelativo, é tão out of the box, entendes? Que, pá, para mim está bom porque estou ali como semi-adepto, não sendo cabo-verdiano, pronto, mas estou como Sim, dá um semi-adepto. certo prazer ver, Como é ver óbvio, o portanto, sucesso acho, da que, associação. acho que Cabo Verde não nos incomoda de maneira nenhuma. Não, muito pelo contrário. muito Eu pelo ponho no contrário. leque desde que E depois, saco da forma e depois é forma engraçado possível. porque dentro das seleções mais fracas do Mundial, em que Cabo Verde é claramente uma delas, não só é uma com a qual nós temos ligação e estamos a torcer por ela, como ainda é das melhores em termos de resultados. Portanto, é tipo, percebes? Junta-se tudo. Sim. Portanto, assim, tem sido um prazer ver a caminhada deles, tem sido uma história extra dentro do Mundial. É daquelas histórias imprevisíveis. Aliás, o Vozinha já é uma das histórias deste Mundial, se não a história do Mundial. O Peixe-Aranha, né? Portanto, Portanto, sim, acaba Tática do Peixe-Aranha. por estar aqui interligado. Eu entro no guarda-redes lote dos de... Chaves, né? Era. Já Já E agora, terminou, já pois, terminou mas o agora, contrato. Agora está sem clube. Mas agora arranja clube. Agora. Vai arranjar clube, certamente. pá. Agora, entre o lote de seleções que eu tenho gostado de ver neste Queres Mundial, mandar uma? Japão. Epá, como é que é possível não meterem Inglaterra, tipo... Não, mas estamos a Ou os falar de Países seleções, Baixos. estamos a falar de seleções que são candidatas. Não, e que são surpresas, ou pela positiva ou pela negativa. Exatamente. E o Japão. Mas não devíamos fazer e ao o Japão contrário. Já não é falámos da só França. Não é? Que aquilo é só chocolate. Não vale a pena. Sim. Olise Dembélé Um trator. e Doué? Mbappé, Mbappé. E do E? não vale a pena. Ainda tens o do E? Aquilo é a melhor frente de ataque do mundo, mano. Sim, sim. Mas isso é Eu acho que a inquestionável, não dificuldade é? é Isso encontrar a inquestionável. seleção que tenha a melhor defesa. A melhor defesa. Era isso que eu ia Esse é que perguntar. é um bom ponto. Porque Portugal tem de longe o melhor meio campo, a França tem de longe o melhor trio de ataque. Não é de longe da Espanha. Tens Pedri e Rodri na Espanha. Não é de longe. Não é de longe, mas Ainda é. assim. Não é de longe. Ainda assim. Mas não é de longe. Mas Então, tu eu respeitas vou-vos com Bruno dizer, Fernandes. seleções com 0 golos. Argentina, Espanha, Tá bem, Mas tá eu bem. não ia só pelos Mas pronto, golos, que isso então, é mas tu injusto. queres ir a qual? Queres ir Isso ao também depende Japão? das seleções México, Ok, do queres ir ao adversário, Japão? pois. Está bem, vamos ao Japão. Queres ir ao Japão? O Não, Japão é um falar- contender. Não é? Como é a Sim. Noruega, como era o Exato. Equador, portanto aqueles... Não é contender, desculpa, era aquele Não, Dark contender Horse, não. aquele Sim, que tem exatamente. capacidade de poder explodir. Sim, Já toda a gente estava a Está esperar no do Japão grupo e da Noruega. de... Já tínhamos falado disso antes do Mundial começar. Sim, Não sim, surpreende sim.
Quem está atento não é isso. não surpreende. Não é isso. Falava aqui do Japão, porque depara-se com uma Suécia, não é? Que é uma Suécia que todos colocam dentro deste grupo claramente como apta para passar à próxima fase. Depois joga claramente com a Holanda, que será a favorita deste grupo, apesar de não ser a Holanda de outros ou Países Baixos. Espera aí, já não me lembro do grupo do Japão. Países Baixos, Japão, Holanda, Suécia e Tunísia. Países Baixos, Japão... Suécia e Tunísia. Ok. Pois, a Tunísia tem sido o saco de pancada Ou seja, de toda a o Japão ganhou a Tunísia e empatou com o Países Baixos. Agora vai Suécia jogar... ganhou a Tunísia. Exatamente. Aliás, goleou a Tunísia e foi Sim. goleada pelos Países Baixos. Países Baixos. Ou seja, agora será um Japão-Suécia Que decide na luta ali. pelo primeiro ou segundo lugar, mas será mais pelo segundo lugar. Sim, mas teoricamente a Suécia não tem capacidade para o top 2 neste grupo. A Suécia está na... Antes do jogo, antes do torneio começar, estávamos à espera de Países Baixos e Japão a lutar pelo top 1. Não sei se estava. Eu estava. Calma. Eu já acompanho a seleção do Japão minimamente. Não quer dizer que eu veja todos os jogos, mas, Nem eu, não vejo todos. mas taticamente, em termos de qualidade de futebol, já é uma seleção que já vem a subir de nível há vários anos. Principalmente depois do... Eu não queria dizer... É o mundial último... de... Pois, Sei lá, 2000 e... sei lá, não faço ideia. Eu ia dizer 2000 e... Mas nós sabemos que 14. teoricamente a Coreia baixou. Em termos de Coreia do geração, Sul, baixou. sim, Por causa das baixou um idades, das bocadinho. Sim, principais sim, estrelas, sim. etc. O O Japão Son não. claramente já não é o Japão jogador já não é o Son que era. Pronto. Sim. Portanto, o Japão Sim, mas dentro- supostamente asiática, é a seleção chefe. Sim, neste momento, sim. Portanto, não me surpreende, está a fazer aquele campeonato de Dark Horse, tal como uma Noruega, por exemplo. Sim. Podemos meter no mesmo Eu pacote. ponho no mesmo saco. Yeah, Sim, exatamente. a surpresa terá Não é sido bater- surpresa partir tudo. Sim, exatamente. A surpresa aqui é bater-se ao mesmo nível como a favorita dentro do grupo e estar claramente entre o lote de equipas E cuidado com os Países Baixos, porque os Países Baixos é mais uma seleção dificílima de bater. se o Gaco tiver em dia assim, então... Não é só pelo lugar, porque a frente de ataque é bastante boa, mas os jogadores têm ritmo competitivo altíssimo, são todos dos melhores clubes, são todos das melhores... Sim. Pronto, normalmente eles têm aquele histórico dos melhores jogadores neerlandeses, vão parar todos à Alemanha e depois há uns que passeiam. Mas o campeonato da Tens da Bundesliga Premier tem League. muito ritmo, eles têm vários jogadores da Premier League, portanto Sim. eu acho que os Países Baixos passaram ali por uma fase que parecia a Itália, Sim. não é? Até Sim, para se sim, qualificarem sim, era uma sim. dor de cabeça. Sim. Mas acho que apresentam um futebol super interessante. Acho que é claramente outro Dark Horse. Apesar de, pronto, no papel, pelo fator histórico, serem favoritos, eu acho que para eles ia ser muito difícil no grupo, mas vendo-os a jogar, epá, e o jogo contra a Suécia desrespeita completamente os Países Baixos. Pá, sobe com imensos jogadores, é apanhada em contrapasso 2, 3, 4 vezes e depois aquilo Por isso era é que o batatas resultado e também batatas. ficou como ficou. E a Suécia tem lá bons jogadores, sem dúvida, mas aquilo é um jogo de mundial. Aquilo não é um jogo amigável, como temos visto vários. Aquilo é um jogo mundial, tu não podes respeitar daquela maneira. Mas, portanto, Japão, Noruega, Países Baixos como Dark Horse, bons, até Sim, agora. sim, E dois sim, deles, claramente. inclusivamente, no Sim, mesmo grupo. Claramente. Então, Pois, como concordamos deles Eu todos. ponho os Países Sim. Baixos Perigosos, nesse perigosos. grupo. Eu acho que ponho os Países Baixos um bocadinho acima, por acaso. Acham que está ao nível da Noruega e do Japão? Epá, eu tenho medo de qualquer um Com a dos três. equipa como... Eu acho que os três jogam muito à bola. Eu acho que um jogo Acho Portugal, acho que para Portugal mim Países Baixos está um não é bocadinho fácil. acima. Eu qualquer Pois não, uma pois não. destas- Pois não, Nem um Portugal-Noruega. E nós colocamos. Eu acho, olha, e o que toda eu a gente coloco coloca acima Portugal como um destes dos três, candidatos. o que eu Portanto, coloco acima destes três é Marrocos. Porque não acho um Sim, Dark Horse, sim. porque é uma seleção que vem de meia final de campeonato do mundo e que supostamente ainda está melhor. Sim. Com vários jovens que estão agora também a aparecer. Portanto, cuidado com aqueles super jogos. Cuidado com os super jogos. É óbvio, a gente não quer o Brasil, não quer a Espanha, não quer a França, não quer a Inglaterra, não quer a Argentina. Mas estas seleções, Marrocos, Noruega, O próprio Uruguai. Japão, também não sei se é cedo para falar. Não me incomoda. Uruguai, Não? não. Não te incomoda? Mas incomoda-me Noruega, Marrocos, A verdade é que o incomoda-me Uruguai ainda não Japão, ganhou nenhum jogo. incomoda-me os Países Baixos. Estas 4 equipas, para mim, vai ser muito difícil. Se Canadá e apanharmos, Suíça, não? Os Estados Unidos, talvez, por causa do fator casa. Sim, os Estados Unidos. Canadá e Suíça não me Está a, metem ser, receio. está a ser muito interessante. Está a ser um Mundial muito interessante para os Estados Unidos. O fator casa contou Sim, sempre, praticamente, sim. em todos os mundiais. Sim, efetivamente. E os Estados Unidos, por acaso, estão a aparecer de uma forma muito positiva. Verdade. Mais do que eu esperava. Eu esperava sempre que o fator casa fosse Vai, determinante. Inglaterra. Mas Vá lá, Inglaterra.
Mas a Inglaterra também é difícil analisar, porque só teve um jogo ainda. Aí, tá Sim. bem, mas é um Sim, jogo. sim, sim, Opa, sim. É um jogo com a Croácia. O Livakovic andava lá, 4-2. ele transformou-se na mesma jogada em guarda-redes de futebol, Inglaterra que está a jogar dando agora. bola e de hockey em patins. A Inglaterra está a jogar agora, neste momento. Aquele mama Contra a 4 Gana. golos e é o melhor em campo Certo. da Sim, equipa sim, da sim, Croácia. sim. Portanto, dá para ver só a avalanche ofensiva É que, que é aquela equipa. supostamente, Mas gente, estamos a falar de uma mas- seleção com Sim. Harry Kane, só um dos melhores pontas de lança do mundo. Estamos a falar de Bukayo Saka, também quem diz assim, é claramente um Declan dos extremos. Rice. Declan Rice, como é óbvio. Exatamente. Ou seja, temos vários jogadores E que deixou vários em casa. e deixou, Vários exatamente, o selecionador foi altamente criticado por ter deixado vários jogadores que todos apontavam até a serem potenciais, exatamente, o Cole Palmer pois. era um deles, ou seja, vários jogadores que até podiam integrar o 11 de Inglaterra e ficaram de fora, portanto, E que seriam titulares na grande maioria de das seleções que estão no sim, Mundial. sim, o sem Cole dúvida. Palmer facilmente seria titular no meio campo de Portugal ou não? No meio campo? Ahm, No meio campo. É pá, com o Bruno Fernandes a jogar em 4-3-3, né? Se jogar não no sei lugar do como é. Bruno Fernandes, eu prefiro o Bruno Se for, Fernandes. e se for no lugar do Bernardo Silva, à direita? Não, Ah, não põe, sim, não, porque ter senão, extremo mais não interior, Não é, mas não, não é. ponham, não Mas ponham não é. porque o Bernardo Silva não é o lugar dele. Também é E verdade. vi Bem, mas pessoas ele que não. jogou, mas ele Sim. jogou lá. Estou a Jogou, falar- jogou 45 minutos e saiu logo, por alguma razão foi. Yeah. O Bernardo Mas, Silva só jogou lá tudo 45 bem. minutos e saiu Yeah. ao intervalo. E pronto, mas ainda assim, É que nem no City ele joga aí. parem, o passado recente é nós olharmos para a França e olharmos para a Inglaterra, que têm plantéis Espetaculares. estratosféricos. verdade. Não esquecer que a Inglaterra é a seleção com mais dinheiro na avaliação dos jogadores que tem selecionados, portanto tem o plantel mais rico. É óbvio que também tem aquela sobrevalorização do jogador de Premier League, para Jogador mim de Premier existe. League, sim, Então sim. é óbvio que é sobrevalorizado, não há dúvida, mas o passado histórico, não é? O passado recente, é nós olhamos para a França e para a Inglaterra e é dizer, chato, mas não jogam nada. Este Deschamps, que é isto? Que é isto? Que é marretice que vai para aqui. Mano, esta França não joga pistácio. Mas Aí a depois- Inglaterra, quem é que é que é isto? O Southgate e não sei o quê. Estes tipos escolheram os treinadores na farinha amparo. Eu nem percebo como é que isto é possível. É verdade, não jogavam Quer nada. dizer, mas Podes olhas jogar- para a França e chegou às últimas duas finais dos últimos dois Pronto, mundiais. mas a verdade é que tu começas a vê-los nas fases de grupos e dizes, pá, mas jogam pouco. Jogam pouco. Tanto no último europeu, tu viste a fase de grupos e dizes logo, a Espanha é top 1 de favorita. Quando não era antes de começar o europeu. Mas do ponto de vista exibicional era Certo, favoritíssimo. certo, Sim, certo, sim, certo. sim. E A depois forma como ganham se aquilo. apresentou. E depois ganham aquilo, andava a passear no europeu todo. Teve dificuldades num jogo, não sei o quê. E já sabia que aquilo ia bater e bateu. Mas nas Liga das Nações apanhou Portugal. Tá, mas quando é que tu te lembras? Quando é que te lembras de ver uma França tão forte logo no início e uma Inglaterra nesta? Eu lembro-me disso. Eu lembro-me de ver o europeu em Inglaterra. Ok, estou muito velho. Lembro-me de ver, tanto tinha o jogo para a Sega Saturn e era horrível. Mas que era o quê? 96, salvo erro? Já não me lembro. O nome já não me lembro, mas acho que era o 96. Que era a Inglaterra. E eu, salvo erro, ganho a Alemanha com 2 gols do Bierhoff, não sei o quê, posso estar a confundir. Mas a Inglaterra era forte desde o início. Não tinha uma seleção nem de perto nem de longe com a qualidade agora. A Premier League não era o que é agora. Claro. Era uma liga secundária. A maior liga era a Série A. E depois, pronto, cuidado com o Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique. E pronto, uma ou outra equipa que às vezes se conseguisse internacionalizar ao mais alto nível. Mas eu não me lembro. Tínhamos que recuar muitos anos para ver uma seleção inglesa tão forte no primeiro jogo, do ponto de vista coletivo, e uma seleção francesa tão ligada. Avassaladora. Epá, Senegal Seleção complicou o francesa jogo à tá- França. Não há dúvida. Senegal conseguiu complicar o jogo à França. Mas a Senegal é top 2 das seleções africanas. Teve na final da última CAN. Colocas só a seguir a Marrocos. Portanto, e a verdade é que a França viu-se Não sei se não perfeitamente. coloca a que- Nigéria nesse lote, mas sim. Não, a Nigéria nem sequer se apurou, portanto. Sim, sim, Vietnã, eu sei, mas Pronto, mas ainda assim eu continuo na minha. Eu fiquei muito preocupado, com as exibições da França e da Inglaterra. Porque estou habituado a ver aquelas super seleções a jogarem mal. E eu acho que elas jogaram demasiado bem. E se tu me perguntares qual é que é a final do Mundial, se a final é amanhã, é França e Inglaterra. E agora? Acho que é muito cedo. Ainda por cima só viste um jogo da Tá bem. Inglaterra. É que viste um Tá bem. jogo. Está bem? Eu sei que é cedo. Viste França e É essa. Inglaterra. Se a pode ser final outra vez fosse França e amanhã, Argentina. Chato, se a final fosse amanhã,
quais é que eram as duas equipas que estavam na final para vocês? França-Argentina. Portugal-Argentina. Epá, não quero cá... Eu quero um mundo do futebol Ganhaste feliz. ao Uzbequistão, Eu só pá. quero um mundo do futebol feliz. Né? E agora, não qual te é que fazia são? feliz. Atenção. Imagina a tua semana, uma semana de vida com Portugal e Argentina numa final do Mundial. É assim, eu por mim jogava contra quem for, até com o Cabo Verde na final ou com o Haiti. Imagina ser Portugal e Argentina Não há na final do problema Mundial. nenhum, Era o mas momento mais era- feliz do mundo do futebol. Exatamente, que era a despedida Olha, já de está Messi. e comigo. Ronaldo. Não, era a final. França-Argentina. Era a final. O pessoal vai França-Argentina, Pronto, está ali. Inglaterra-Argentina. Eu estou com o Dalcino 282. Mais. Portugal-Argentina não com o gol do trolem, Ronaldo. ok? Portugal-México. Portanto, até agora, quais Só é, que para são seguir as os duas Simpsons. seleções, quais é que são as duas seleções mais assustadoras? Nos favoritos nós tínhamos colocado Espanha e França e nos contenders tínhamos dado Argentina, Brasil, Inglaterra e Portugal. Sim, a Espanha... Portugal joga de uma forma paupérrima contra o Congo. Espanha não convence. Com Tem Cabo dois jogos Verde. de borla contra a Arábia Saudita e Cabo Verde e não convenceu. É óbvio que contra a Arábia Saudita o jogo desenvolveu-se de uma maneira mais simples desde o início. Claro. Depois eles andaram lá a passear. Sim. Pronto, tudo bem. Mas ainda não houve uma Espanha. Ainda não se viu bem a Espanha e já se viu cá ali alguns jogadores que estão condicionados do ponto de vista físico. Depois tens um Brasil que empatou contra Marrocos. Portanto, como favorito talvez... desculpem, como candidato talvez seja mais frágil entre os dois favoritos e os 4 candidatos. Sim. Talvez esteja ali a fechar o top 6. A Argentina ainda não teve um verdadeiro Temos teste. ali uma Holanda-França. Trollar. Isso já é um dark horse. O Holanda pode acontecer. Não, pode não acho que acontecer, seja mas trollar. não. Não acho que Gosto seja muito. trollar. Mas eu acho que colocar a Argentina na final do Mundial, quando jogou 2 jogos, Argélia e Áustria, epá, Ainda vai jogar contra a Jordânia, portanto pode ser mais um hat-trick do sinceramente não é a mesma coisa que jogar contra a Croácia. Ou jogar contra o Senegal, como fez a França. Acho que as duas Ou contra equipas... Marrocos, como fez o Brasil. Pronto, mas França e Inglaterra são duas equipas que eu estou habituado a ver a jogar mal no início. Em que eu digo, ainda vão ganhar isto, mas não jogam nada. Mas ainda vão ganhar isto, porque a gente olha para os Certo. jogadores e mete medo, mas não jogam nada. Epá, e isto não é não jogar nada. Isto são sinais altamente preocupantes destes dois. Cuidado com a Inglaterra. É que da França a gente já sabia. Mas o Olise, Mbappé, Dembélé, eles ontem conseguiram dar golos todos uns aos outros. Sim. Eu acho que... Foi sempre a rodar. Eu Um acho para o que outro, um para o outro, um para o não, outro. não há hipótese. Em termos de ataque, seja trio, seja quarteto, o que vocês quiserem, não há ataque que se equipara ao ataque da França. É impressionante. Não há. E pronto, e tínhamos falado no meio-campo, que o meio-campo português é sempre apontado como um dos melhores, se não o melhor. Mas efetivamente existem meio-campos que Da também, Espanha se equiparam, é, que se, também se equiparam ao de Portugal, como o exemplo da Espanha, por exemplo. Ou até o da Argentina. Também é O bom. meio-campo da Argentina não é brincadeira. Epá, mas... Epá, Mas efetivamente, em termos de ataque, acho que não há ninguém que diga que efetivamente há um ataque melhor que o da França. Não, Chat. o trio de ataque Não há, da não França há, é de não. longe. Há algum ataque neste Mundial que seja melhor que o da França? Não, acho que... Por amor de Deus. Eu acho que ninguém vai dizer que sim. Mas, em termos de defesa, que essa é a grande questão. Sim, mas Em termos de defesa, Há a várias malta opções está a achar que o Senegal é uma seleção banal. O Senegal é top 2 em África atualmente, ao lado de Marrocos. sim. Sim. Sem Aliás, dúvida. perdeu na secretaria a final da CAN, Sim. porque ganhou. Certo, Ganhou, Efetivamente sim, ganhou, sim. perdeu na secretaria porque portaram-se mal. Sim. certo, pelaquela questão. Portanto, eu continuo na minha, pessoal. Não há, claro que não, pois. O pessoal acha que eu já vi vários mundiais e não é um bom mundial para a gente ganhar. Por causa, não é? por causa do Mas Mbappé. eu acho que isso... É pá, não é? Todos os mundiais Não, são não, difíceis. desculpa, mas eu já vi mais do que vocês. Não, mas que mundiais é que dirias que eram bons para Portugal ganhar? Olha, o Mundial em que a França tem uma grande seleção e não joga nada. A Mas, Inglaterra calma, tem uma calma, data de estás a falar de jogadores. 18? Vários, 18? vários. Quantos mundiais é que a França já lá teve? Com seleções incríveis e não jogava nada. Mas Portugal também tem que ter uma Foi boa 18. seleção para ganhar. A única seleção que está simpática é a Alemanha, que normalmente é uma dor de cabeça 200% e quase não conta para o totobola. A não ser que seja para o Curaçao. E mesmo assim vai ser difícil de bater. Pois vai. Pronto, mas vocês viram as dificuldades que a Costa do Marfim conseguiu É o melhor imprimir ataque. nesse É jogo. o melhor ataque do Pronto, Mundial. tá bem, jogou contra o Curaçao, pá. Então o segundo melhor ataque é do Canadá, pá, aí. O problema aqui é, só a Alemanha que está simpática. Porque repara, a Espanha, Está muito forte. pá, vem do Mas europeu. não é a Espanha que já vimos, No da mundo última, europeu da há última 2 anos. década. Não, mas também não é da última década. Nada. Mas é campeã do mundo, epá, campeã mas europeia é aquela duas vezes. campeã europeia que não, sem espinhas. E jogou contra... Pronto, espetou-se contra Cabo Verde, mas depois contra a Arábia Saudita chegou lá, passeou. Já se sabe que dali vai ser sempre muito complicado para a gente.
A França, já são vários campeonatos em que eles não entram bem, em que não jogam bem, não convencem coletivamente. Mas se nós fizemos a nossa parte, Zorlac, nós só encontramos Espanha Está bem, pá. lá nas meias finais. Mas uns destes vais apanhar. Ou na final. Repara no que tu estás a ver. Portanto, Estás a ver França de alto acho que é nível na final. exibicional, Espanha lá em cima. São os dois favoritos. A Espanha ainda não convenceu, mas a França já deu os lives de que o individual mete o coletivo a funcionar minimamente e resolve o que o coletivo não funciona. Não consegue resolver. Pá, porque é um individual na última linha, pá, que é estratosférico. Meu. Estamos a falar de jogadores que eram todos titulares na seleção portuguesa. todos. Todos. Não tem hipótese. É que Em não é um ou todas as dois. seleções do Não mundo. dá hipótese. Eles jogavam em todo lado. Eles jogavam em todo lado. Era impossível. Pronto, talvez, talvez sei lá, do Kvaratskhelia tirasse o lugar a alguém. Não sei. Ou o Vini em forma. Percebes? É um Harry Kane, tirava o Pronto, Mbappé. um Harry Kane, por exemplo, um ponta de lança como ou um Haaland, pronto, mas infelizmente não temos nenhum desses, estamos tudo a falar de jogadores estrangeiros. Eu continuo na minha. Logo, esses dois são terríveis. Depois tens um Brasil que não é top, mas vai ser difícil de bater. Corrigiu bem contra Marrocos, não perdeu o fio de jogo, entrou muito mal, conseguiu equilibrar, conseguiu ter mais posse de bola e não sei o quê. Tem um meio campo altamente criticável. Sim. O meio campo é muito frágil. E os dois o laterais Rafinha também. está tocado. Os dois laterais também. Mas o Sim, Rafinha jogou bem tem contra o dois Haiti. centrais bons, mas depois... Os dois laterais são bastante limitados. Mas o Ancelotti sabe. Porque ele não conta com os laterais para fazer o que faz o Cancelo e o Nuno Mendes. Ele trabalha de outra maneira, ele joga de outra maneira, para lá chegar de outra maneira. Sim. Portanto, o Ancelotti para resolver problemas é a especialidade dele. E para lidar com egos, que ele faz a carreira toda a lidar com os maiores egos do futebol, seja em Itália no período e depois em Espanha, etc. Sim. Portanto, já tens esse problema. Depois levas com uma Argentina, pá, que é a equipa que parece estar ligada está ligada à corrente. Sim, não vale a pena. São Meu amigo, claramente um dos candidatos. Parece que tem um desfibrilhador, eu não sei o que é que aquilo se passa para ali, eles correm o dobro dos outros, pá, não entendo. E depois ainda levas com uma data de dark horses, porque tens a Noruega, que vai ser difícil a apanharmos. Marrocos vai ser terrível. Mas essas seleções também se vão encontrar umas às outras, também se vão eliminar Tá bem, umas mas às a questão outras. é, nós vamos apanhar isto. Mas Portugal também está forte. Mas são Era o que vocês estavam a muitas, dizer. é o que eu estou a dizer, é muitas. Mais os Países Baixos, mais o Japão, são muitas. Mas não me olhes assim com esses olhos São sem confiança. muitas, Tu tens que me ó. olhar é com E confiança. não é com ó. confiança, eu sei que muitas delas vão se bater umas com as outras e eliminar-se umas às outras. E nós temos A que questão é, eliminar tu, as tu normalmente queres evitar 3 equipas. Agora vê lá quantas equipas é que nos dava vontade de evitar. É que isto é o Mundial dos marretas, certo? Tipos que têm as botas calçadas ao contrário, tipos que correm para trás a jogar à bola, mas isto vai deixar de ser muito rápido. Por isso vamos prestar atenção ao jogo com a Colômbia. Sim, daqui a uma semana e meia já não tens quase Maltinho, uma seleção dessa. acreditem no que eu estou a dizer. Se a gente ganha este Mundial, é provavelmente dos mais difíceis onde a gente participou. Porque eu estou a ver uma data de equipas contra as quais eu não quero Mas jogar. se É calhar coisa é para um- acontecer um só tens- daqui nos próximos 100 anos. Mas cara, Epá, eu onde tens não a melhor sei. equipa, ou uma das Pronto, melhores. e atenção, porque pá, há dúvidas acerca da América do Sul. Porque estamos aqui a meter o Brasil e a Argentina, mas sabemos que normalmente uma Colômbia ou um Uruguai pode explodir. Sim. Porque normalmente explode. Com aquela Sim, raça sim. que tem em campo, com aquela vontade. E não estamos É a falar dos Olha, Estados estávamos a Unidos falar- como... O que é que será eliminar os Estados Unidos como anfitrião? Vai ser fácil para a gente? Não. Com os Estados Unidos a presença. Portanto, nem estou a falar desses, entendes? Nem estou a falar de umas que a gente ainda possa explodir e não explodiram, ou a falar dos Estados Unidos aqui. Estou só a falar daquilo que me parece óbvio, claro, seguro. Permite-nos a ganhar à Aliás, Colômbia. são eu muitas, acho, meu. calma, eu disse não, mas tudo bem que os Estados Unidos jogam com o fator casa, mas acho que com os Estados Unidos e Portugal é Claramente favorito. Epá, tá Meu bem, mas Deus. eu estou muito preocupado com o Mundial. Estou a ver muitos Mas marretas. estamos todos preocupados depois do resultado contra o Congo. Estamos todos Não, não, preocupados. não. Por isso é que o podcast é Acho que depois a questão do é questão essa. e a conversa está aqui. Eu Sim, fiquei claro. muito satisfeito porque esta conversa eu já vinha preparado para a ter, porque no meio de tanta marretice, a verdade é que são demasiadas seleções com Boas. momentum, com qualidade individual, com qualidade coletiva. Coletiva, sim. Estás preocupado? Estávamos a falar das defesas. Quem está é que preocupado. seria a melhor defesa se calhar do Mundial? Uma das melhores Certo. defesas do Mundial. E o Alex 1824 atirou para a melhor defesa do Mundial. Coloca o mesmo Portugal, 2 melhores laterais do mundo, e o Rubem Dias a grande nível, mesmo lesionado. Viu-se no jogo de hoje. Para o segundo central temos boas opções, desde que os erros não os atormentem. Vocês colocam Portugal? Não, acho que a dupla de centrais não é consensual de maneira nenhuma. Sim, era o que estávamos a falar. Rubem Dias sim, mas... Não, mas faz mesmo o sentido Ruben nos Dias laterais. fisicamente teve Sim, 2 meses no sim, banco está- do City. está debilitado. Teve uma entorse, voltou da entorse, teve problema muscular, o que é normal, porque teve parado muito tempo. Toda a gente contava que tivesse recuperado, já estava a treinar há 2 meses, jogou um jogo, pumba, estaleiro. Ou melhor,
depois jogou ali Sim. pronto, naquelas amigáveis e depois vai logo para o estaleiro, não pode jogar contra o Congo, portanto, Para não falar do guarda-redes, Diogo Costa é ótimo. Sim, é assim, o ponto dos laterais é um ponto bem conseguido. Porque tens Cancelo e Nuno Mendes. Cancelo e Nuno não há Mendes dúvida, são sim, dois não há melhores Mas é laterais do preciso o mundo. Nuno Mendes estar a 100%. O Cancelo Fisicamente. parece estar. É o Pepe e Ricardo Carvalho e está feito. Isso aí, Pepe, Ricardo Carvalho seria top. pá, eu Digo-te para mim já. calçava. Era a melhor defesa do mundo, Para mim certeza. está bom, mete à Era a frente do melhor defesa António do mundo. Silva. Agora, Pronto, o homem não consegue. Deixa o homem de férias. O António Exatamente, Silva não está de exatamente. férias, pá. Agora, mas quem é que está comigo do género? Quem é que já viu vários mundiais e está a ver demasiadas equipas tops? Quando eu digo tops é tipo, tu não queres jogar equipas contra tão elas. bem que queres evitar. Eu acho que são demais. Eu acho que são demasiadas. Mas achas que essas equipas não olham para Portugal da mesma forma? Pá, tá bem, mas eu não. Querem porque- evitar Portugal? Claro, Não, ou seja, claro. nós estamos no leque dessas equipas que, Nós querem, estamos- que os outros sim, querem evitar. Claramente. Claro. Também Mas acho não que vai sim. ser A campeão da Noruega não Europa. deseja enfrentar Repara, Portugal. não vai A ser Espanha campeão não da deseja Europa. enfrentar Portugal. Isto não vai ser. Nós somos campeões da Europa. Que eu sei que para o pessoal não europeu, o pessoal não liga. Não é a mesma coisa. Mas para um europeu é a mesma coisa. Tiras o Brasil, tiras a Argentina, pá, e o resto é trocos. É a mesma coisa. Portanto, o campeão europeu, pronto, não é? Conta o que conta. E tu foste campeão europeu a jogar contra a Polónia, a jogar contra País de Gales. Gales. É óbvio que na França tiveste uma final contra a França em França, que é Croácia. difícil. Empataste Saint-Denis. com a Hungria, E com a Polónia. empataste com a Islândia, empataste com mais uns marretas quaisquer no grupo. Pá, eu olho para este Mundial, isto é assustador, pá. Assustador. Da África trazes Marrocos. Da Ásia trazes o Japão. Da América do Sul estás a trazer o Mas Brasil e a Mundial já Argentina. é assim, né? E ainda por cima tens Mas 48 não é seleções. normal trazeres, pá. Mas ainda por cima tens 48 e repara, seleções. tu no, Isso tu é no que é- Mundial da Coreia, em que foste roubado de cima a baixo ao ponto do João Vieira Pinto mandar um soco no árbitro, e bem, ok? Acho que todos os portugueses estavam com o João Vieira Pinto naquele momento, porque foi um assalto, era um ultraje seres eliminado pela Coreia do Sul, nessa altura. Tu hoje fores jogar contra o Japão, vai ser terrível. Terrível. E os Estados Unidos a jogar em casa com o hype que têm tido e com as exibições que têm tido, pá, eu digo, e não estamos a falar de França, Espanha, Inglaterra a jogar boa bola contra a Croácia, um Brasil que vai ser sempre difícil de bater, uma Argentina ligada à corrente com um Messi maluco no meio daquela porcaria toda, tem mais, quem é que me falta? Os Países Baixos, ainda não tinha falado, mais a Noruega que vem, quem é que é a Noruega? A Noruega é o bacalhau e nem sequer o sabem cozinhar. A gente é que sabe fazer o bacalhau, eles têm lá o bacalhau para apanhar, nada. E a gente é que o cozinha como deve ser. Tem o Haaland, tem o... O Ausland, o Tem o Sheldrup. Nusa, tem o Sheldrup, o tem o Aldegarve. Ausnes. Não. Eu vi-os São- ontem contra são o Senegal. seleções Eu recheadas vi-os de bons ontem jogadores. contra o Senegal. Eu vi-os ontem contra o Senegal. É claramente uma das seleções mais Estás lá, ganha primeiro a entusiasmantes Colômbia. Não penses deste nos outros, Mundial. não. Porque Ganha não é primeiro a candidata, Colômbia. que não é favorita. Um de mas cada vez. Um de tem cada claramente- vez. Colômbia. Eu percebo o teu ponto, mas calma. Eu só vi um jogo da Colômbia. Vamos ver o que é que fazem hoje contra o Congo. Mas a Colômbia está a um Hoje- nível muito abaixo destas que eu já estou aqui a falar. Sim. E nós já calma, estamos não a colocar sabemos, não vários sabemos. pontos Não, de não interrogação. Até Não agora. sabemos. Claro, até agora. Fez um jogo Até e agora. ganhou. Pronto. Mas não foi um jogo assim por aí além. Correto? Foi o Certo. Foi o Foi com Luís o Luís Dias. Dias. Sim. Foi o Luís Dias pronto, né? A Também espalhar magia. deram pouco tempo ao Richard Rios. Deram-lhe 10 minutos só. E eu acho que isso também deve ser considerado. Porque se querem melhores exibições, tem que estar mais tempo em campo. Tu queres é vendê-lo, né? Não, Anda, vai daqui é bom, paga. deixa ficar. Malta, eu diria que agora, para terminar, em Mas eu beleza, vou terminar um bocado desanimado. Porque eu não Mas- estava à espera então, que o meu mas espera aí. parceiro estivesse tão aflito, pá. Com as outras seleções. Eu tô Homem, preocupado. confiança em nós. Preocupado, mano. Confiança lusitana, pá. Confiança em Olha, nós. Pá. eu É? ia perguntar. Manda eu ia lá aí um perguntar- olhar confiante. Eu pá. ia perguntar prognósticos para o jogo com a Colômbia, não é? Sem saber já o resultado do segundo jogo da Colômbia, não é? Porque só começa às 3 da manhã. Mas imaginando que a Colômbia chega ao jogo de Portugal com 6 pontos, que é o cenário mais provável, mesmo que chegue com 4, o que é que vocês acham que vai acontecer no jogo Portugal-Colômbia? Acho que ganhamos por um gol. Eu acho que ganha. Eu também acho que ganha. Mas acho que é um gol para marcarem é um jogo para marcarem as duas. Um jogo para marcarem as duas. Acho que sim. Eu até que acho- vai ser Achas difícil. que vai haver gol de Luís Soares? Espero a haver gol que seja do Luís Soares, como é óbvio. Acho que é muito importante os nossos estrangeiros brilharem no Mundial, o que o Maxi está a fazer. O Uruguai não brilha, mas o Maxi tem brilhado. E acho que é muito importante os nossos estrangeiros mostrarem a qualidade do nosso futebol.
Claro. Eu acho que sim, só temos a ganhar com isso. Portanto, estou a torcer por eles todos. Infelizmente o Denis Gula é uma porcaria, mas isso também os esportistas já tinham dito isso 10 vezes, ou 15. Por isso é que vibraste com o vozinho. Lá está. Exato, Lá está. ex-guarda-redes do Chaves. Lá está. Para valorizar Peixe-aranha. o E nosso tem Chaves. vários Tática do jogadores Peixe-Aranha. do nosso campeonato. Eu também acho que ganhamos e eu até me arrisco a dizer que acho que nos vamos bater melhor com estas seleções, com estes testes, estas seleções mais fortes estou do confiante. que o Congo. Eu não. Batemos com o Congo. Eu não. Eu acho que o resultado, preciso de ver agora a Colômbia. acho que o resultado fica 2-0. Eu acho que a nossa seleção Para é uma Portugal. seleção que precisa de espaços. E a jogar contra autocarros não é o Eu ideal. acho que é contra a Colômbia que nos vamos assumir. Eu Vai acho que ter fica ser. 2-0. Vai ter que ser o statement que vem nesse jogo. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que é Porque é o primeiro óbvio. teste do que aí vem. E É digo isso. género. mais, Sim, de dizer 2-0, Calmex. 2-0 e bis do Bruno Fernandes. Que ainda não marcou. 2-0 e bis do Bruno Fernandes. Está bem. Só para se cruzar com o Era Luís bom. Soares no De facto, corredor. Era bom. Se bater certo. Eu achava muito importante o Ronaldo continuar a marcar e gostava muito de um gol de um jogador que precisamos de gol dele e que ainda não marcou e tem feito boas exibições, que é o Pedro Neto. Acho que à esquerda esteve bem e à direita contra o Congo. Foi dos que mais Começou logo com uma melhores se assistência safou. contra o Congo. Exatamente, e foi dos que melhores se safou nesse jogo. E hoje acho que também não esteve nada mal. É o extremo mais equilibrado, claramente. E é supostamente o top 1 dos nossos extremos, é o mais titular dos nossos extremos. Nós tínhamos discutido já isso, qual é que é o extremo mais titular de todos os que temos. O Pedro Neto, seja à esquerda ou à direita, parece ser titular sempre. Sim. Portanto, acho que um gol do Pedro Neto e do Ronaldo era o melhor para a nossa seleção. O Bruno Fernandes também já tinha falado acerca disso. Cuidado com esta época de bater recorde de assistências, porque houve muitos momentos em que o Bruno tinha que chutar e não quis chutar e foi criticado até, e às vezes com razão, porque tu vês que a vontade era tal de dar a bola, porque ele De queria mesmo. assistir. Sim, Ele sim, bateu sim. o recorde da história da Premier League. Portanto, não dá para bater esse recorde. Chegas ali a um número que é impossível Tu não Não pensares. pensares nisso. é Não impossível. pensaste, E com a qualidade dele, ele vai fazer assistências. Portanto, eu não me preocupo tanto. Quero 2 assistências do Bruno. Agora, a finalização, acho que o Pedro Neto. Era muito bom. Uma batatinha do Pedro Neto. Já com o E Rafael Leão e o já velhote. marcou. O velhote, que é para Quantos mais melhor. menos, Quantos mais menos Acusar menos revista o cor-de-rosa. Não, e menos revista Menos cor-de-rosa. Messi, menos Messi, menos Ronaldo. conversa, exatamente. Menos conversa. É Cristiano Ronaldo, Se bem pomba, que lá acho que é para dentro, inevitável. uma batatinha. Porque Recordas-te do se Zorla a marcar golos, vai sempre haver a comparação Messi e Ronaldo. Neste momento está 5-2, o Ronaldo marca mais 2. Sim, claro. Fica, Mas é é normal. inevitável. É normal. inevitável. Sim, mas tens o Mbappé a marcar, o Haaland a marcar, o Kane a marcar. Isso são miúdos. Mas é o último São mundial miúdos. destes Chavalos, dois. são É o miúdos. último mundial destes dois. É Ainda normal assim, que se faça ainda uma última assim, comparação, não é? Eu estou à espera que nos assumamos como candidatos, não favoritos, mas como candidatos no jogo contra a Colômbia. Mas acho que ganhamos por um gol. Agora, em termos de jogo jogado, estou à espera de nos assumirmos como candidatos. Termos bola, termos controle de jogo, termos mais último terço. Portanto, sermos claramente superiores. Sim. Sim. Pronto, é isso que eu peço. Yeah. Eles vêm muito soltinhos, quase. Ah, o Sim, que eu- sim, nós o que eu- esperamos o que eu ia- Colômbia o que eu ia perguntar há pouco. Lembras-te do Zorlac dizer que este era o mundial do Félix. João Félix? Podemos dizer. Jogou muito bem, pá. Quiçá será o João Félix a resolver contra a Colômbia. O que é que tu achas? João Félix falhou o penalti da outra vez. Deixa-o resolver quando vier aí um Dark Horse ou outro candidato ou um favorito. Uma Inglaterra, Manda vir uma França ou Argentina. uma Espanha. Quando A tivermos que verdade levar é mesmo... que encaixou que nem uma luva hoje. Jogou muito bem, pá. Jogou muito bem. Mas eu fico... Estamos todos satisfeitos. E né? Está gostei tudo muito de barriga ver cheia. Nuno Mendes com João Félix na esquerda. Yeah. Malta, eu diria que Estamos feitos. o assunto está dissecado. Vamos agora tentar. Ainda Vamos tem o agora Cabo tentar. Verde, também está forte neste Mundial. Vamos agora tentar acompanhar o segundo jogo da Colômbia para perceber a que nível é que chegará o jogo de Portugal. Se com algumas baixas, esperemos que não é? Mas se com algumas baixas, se com os mesmos pontos, à frente da classificação, porque será importante também para esse último jogo. E agora, feitos os palpites e atirados os prognósticos, eu diria que voltamos. Dia a seguir ao jogo de Portugal que Diria ao calha... Não é bem, não é? Voltamos cá, segunda-feira. Porque o Portugal agora Portugal joga na sábado madrugada. para domingo. Na madrugada de sábado para domingo, à 12:30. Gravamos Nós segunda. gravamos segunda-feira. Nós Por isso. Pois conta como nós se fosse gravamos jogo na de domingo. segunda-feira. Exatamente. Pronto. Ok. Portanto, próxima segunda-feira nós devemos estar cá. Ainda não tenho informação se será live, se será o formato habitual, mas Não, em princípio Sim. será possivelmente live. possivelmente Estamos aqui, será live. Portanto, próxima semana nós cá estaremos, segunda-feira, cá para acompanhar Portugal-Colômbia. Esperemos que com uma vitória de Portugal e com o primeiro lugar do grupo K assegurado. E da minha parte é tudo. Vemo-nos para a próxima.
Carrega para cima deles, pá. Ganha a Para cima Colômbia. deles, pá. Ganha a Colômbia. Uma pessoa não pode dormir descansado. Mais confiante, pá. Está confiante, pá. Está confiante.